Sem Gravidade Podcast. E é isso aí, minha gente. Chegamos no fim da primeira temporada do Sem Gravidade. Nós disponibilizamos aí 20 episódios pra vocês, contando com esse aqui, que foi o melhor que a gente conseguiu produzir. Se não foi suficiente, não tem problema. A segunda temporada já tá preparada aí, a gente só tá melhorando. Agora, galera, vocês podem contar com o melhor da primeira temporada agregado nesse episódio aqui, tá tudo junto e misturado. O legal é que dá pra você perceber também a evolução, né, da gravação e da edição, de tudo, do conteúdo. Tá uma maravilha, gente. Então, logo depois dos recadinhos, já senta, relaxa, pega o café e o pão de queijo e aproveita o episódio. E agora, ó, sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. A gente começa falando então sobre as nossas redes sociais. Nós temos lá o Twitter, que é o @LeoSemGravidade, e o @SemGravidade_PC. Lá você pode comentar, você pode nos dar um retweet, pode falar pra gente, mandar qualquer sugestão. A gente tá lá pra escutar. E o que mais que a gente tem aí? Também estamos disponíveis no Instagram, através dos endereços @LeoSemGravidade e @ProfIgorPH. Você pode comentar, fazer sugestões. Lá nós subimos os drops, as partes mais importantes de cada programa, e também interagimos com os nossos ouvintes. Ouvimos suas perguntas e respondemos nos episódios. Ah, e os drops a galera tá gostando, viu? É bem legal você poder curtir só um pedacinho do episódio, né? Exatamente. A gente tira sempre a parte sempre a punchline do episódio. E não é só isso não, a gente tem também o Facebook, que fica lá em facebook.com/semgravidadepodcast. Lá você tem posts, você tem alguns textos, você tem também os nossos drops, e ali a gente tá sempre tentando trazer alguma coisa pra você. Então, chega lá, chega perto, chega junto e dá uma curtida também. E onde mais que a gente tá, Igor? Estamos também disponíveis no YouTube. Você nos acha através do canal Sem Gravidade Podcast. Colocamos lá sempre os nossos episódios direitinho, bonitinhos, pra você escutar dentro do celular, no trabalho, no carro, onde você quiser. Pois é, e a gente até se dá o trabalho de fazer um vídeo personalizado, né? Uma coisa mais bonitinha, até com aquele Soundwave, sacou? Tô fazendo aqui com o meu braço Soundwave. E-mail pra gente, parece coisa de gente velha, né? E-mail, quem é que usa isso ainda? Mas a gente recebe, cara. E qual é o e-mail que a gente tem, Igor? O nosso e-mail é semgravidadepodcast@gmail.com. Você pode enviar dúvidas, sugestões, críticas não, tá? A gente não recebe não, brincadeira, a gente recebe sim, vocês podem falar o que vocês bem entenderem. Se for crítica, manda pro outro podcast. A gente tá bem só com elogio. Zoeira. Igor, eu tô com o coração palpitando aqui, cara, então você vai ter que falar, o que a gente tem aí? Eu, como um belo apreciador do café, ainda tenho o café tatuado no meu braço e no meu coração, meu grande companheiro de longas jornadas de estudo. Eu ofereço a vocês uma caneca do Sem Gravidade. E essa caneca fizemos com todo carinho para você usufruir de uma bebida quente nela. É isso aí. Essa caneca, ela tá disponível somente em uma loja de toda a internet, de todos os terabytes que estão sendo transmitidos aí agora. Só tem um lugar que você vai conseguir achar a caneca do Sem Gravidade Podcast, e é na loja conservati.com.br. E o Conservati se escreve assim, é conservatee.com.br. Você pode achar na descrição desse episódio aqui o link lá. Vocês devem seguir o nosso link para dar suporte ao nosso podcast. Qual é o link, Igor? O nosso endereço é conservati.com.br/semgravidade. Lembre-se que
que você entrando no link, você usufruindo desses produtos, vai estar nos ajudando. Fazemos um trabalho com todo carinho, não só para vocês, mas para nós mesmos. É um estímulo intelectual e também de entretenimento. E agora estamos aí com esse novo projeto. Esperamos o seu apoio. Então, gente, corre lá pra loja, já compra sua caneca. E a loja tem muito mais coisa de outros podcasters também, que são, ó, excelentes. Então, você tá bem servido na conservati.com.br. Mas eu só peço isso. Vai no nosso link, cara. A gente tá precisando de um faz-me rir. Tô precisando comprar sapato pros meninos. Tem que abastecer a minha garrafa de café, então ajuda a gente. Pois é, ajuda nós, cara. Eu podia estar roubando, mas tô aqui fazendo podcast. É isso aí, galera. Corre lá, já faz a compra, já encomenda nossa caneca, seja feliz e deixa a gente rir também. É isso aí. Sobe a música. Esse assunto aí, o Johnny também tem experiência, né, Johnny? Como assim, cara? Fala, não. Simplesmente uma vez fui ajudar um rapaz da igreja numa loja lá, e lá eu tô arrumando não é nem a vitrine, né? A stand de produtos dele. Prateleira. A prateleira. De repente eu só vejo aquele cartão de crédito passando no meio da minha bunda. Quando eu olho pra baixo, um baixo olhando pra mim, sorrindo ainda. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tive que expulsar esse bicho da loja. Ah, você expulsou ou pegou o telefone? O esquema da liberdade de expressão é que ele nos dá o poder de criar um ringue de ideias. Em que, ao invés de você lutar pela tua vida contra o outro cara porque você discorda dele, você deixa a sua ideia brigar com a ideia do cara, as duas se matam, aqui sobreviver continua, mas você continua vivo. Agora, complementando aí isso que você estava falando, o grande problema de você limitar as ideias extremas é que, primeiro, elas não desaparecem, elas só vão para um submundo, que é o que acontece hoje com o nazismo na Alemanha, porque é proibido discutir o nazismo na Alemanha, é proibido você ser nazista, só que o que acontece é que você tem um grupo pequeno que sobrevive nas sombras da sociedade, mas que continuam sendo em segredo. Agora, como é que essas pessoas passam a defender as ideias extremas? É porque, como a discussão da ideia principal é vetada, então você não tem o contraponto, sacou? O cara chega lá e ele vai escutar Hitler falando bem de si mesmo, mas como você vetou a discussão da ideia, então você não tem o cara do outro lado falando por que é ruim. Então, por exemplo, nessa linha de raciocínio aí, o cara vai encontrar na internet aquelas meias-verdades, sofismo puro, do cara falando assim, os países do mundo que são mais homogêneos, eles são aqueles que são mais bem-sucedidos. Esse tipo de ideia, cara, quando você coloca a prova com alguém que tem mais do que 2 neurônios, ou pelo menos 6 meses de experiência na vida, não se sustenta, entende? Se você comparar, sei lá, vai comparar a Austrália com o Brasil, e aí, sabe, não funciona porque você não consegue comparar no mundo inteiro. É uma mentira, mas que no submundo é passado por verdadeira, porque como você jogou aquela ideia pro submundo, você não tem ninguém ali que vai jogar uma luz, que vai falar, não, isso não é assim. E tem aquela questão também que, quando a gente vai falar sobre argumentação, a gente sempre tem que estar ligado ao fato, né? Porque a lógica, a sofisma é exatamente isso, né? Você não tem nenhum pacto com a verdade, então você consegue fazer arranjos lógicos que apareça para outra pessoa coerente, mas que, na verdade, não tem nenhum dado com a verdade, com os fatos apresentados, mas o arranjo lógico ali existe. E a pessoa, às vezes, por estar desconectada desse fato, das verdades, do cotidiano, né, da realidade que é posta, ela acredita nesse arranjo lógico. Mas nessa tua vida de policial, cara, certamente já teve alguma história engraçada ou alguma coisa interessante que já aconteceu, né? Ah, tem muita história, cara. Muita história. Conta pra gente aí uma história, então. Uma história engraçada, porque geralmente assim, o brasileiro, quando vem passear nos Estados Unidos, ou vem morar, muitos continuam com aquela mentalidade do Brasil, né? Eu lembro uma ocasião que eu parei 2 brasileiros, e não sabia que eu era brasileiro. E assim, o brasileiro é meio folgado, né? Eu sei porque eu sou brasileiro. Aí... E carioca, pra carioca, completar. não é possível, né? Aí eu parei os 2, fração boba, né? Só que aí um fez um comentário. Eu parei, luz, sirene, encostou, aí eu e o parceiro. Eu tava secundário, o meu parceiro tava do lado do motorista, eu tava do lado do carona. Aí quando nós paramos de verão, aquele sol maravilhoso aqui de 40 graus na cabeça, o chão, o asfalto quente, né?
Aí paramos, aí o meu parceiro chegou perto do motorista e eu do lado do carona, com a janela aberta. Aí me fez um comentário. Pô, que polícia babaca, em português. Aí o meu parceiro olhou pra mim assim, tipo, por que eles estão falando? Aí pediu o documento do carro, habilitação, seguro e registro do carro. Aí afastamos, né? Aí na volta, o meu parceiro falou, o que eles falaram? Eu falei, falaram isso. Mas aí, falei pra ele, vamos dar aquela geral federal, que sai do carro, dá uma mão na cabeça, bota os dois no chão, cara no chão, deixar achar algum flagrante. Aí fizemos isso, cara. Aí, geral, legal, nego cagando na calça, né? Caraca, o que eu fiz, meu? O que aconteceu? Aí, geral legal no chão, algema e o caraca. Aí depois cheguei dois assim no capô do carro, assim, né? Não achamos nenhum flagrante. Quem é o babaca agora, hein? Em português. Caraca, brother, o moleque cara branco. Aí eu falei, olha só, tirei a algema dos caras. Falei, negócio é o seguinte, cara, eu sou brasileiro, tá? Brasigringo. Brasigringo. Eu tô fazendo meu trabalho, cara. Vocês, eu acho que a lição foi boa aqui, né? Vocês têm que aprender a respeitar os outros, ainda mais a polícia. Então, pro futuro, maneira o que você fala e respeita os outros, cara. Não, sim, senhor. Aí nego, depois eu ria sozinho, né? Comendo rosquinha e dando gargalhada, né? Engraçado que você tocou na parte da violência, cara. A violência é um outro conceito que ele é muito mal utilizado e ele é mal colocado na nossa sociedade também. Por quê? Porque a violência é, de certa forma, necessária. O homem que abdica totalmente da violência, ele vai sofrer violência dos outros homens que não abdicaram. Perfeito. Então, você tem que ter a noção de que a violência também é uma coisa necessária e o que vai diferenciar você dos outros é a forma como você usa. Todo homem aprende isso na escola mesmo. Você tem que saber se portar, se impor, não necessariamente brigar com ninguém, né? Mas aquele cara que é bobinho sempre é o que se ferra ali nas situações. Na maior parte do tempo, só a projeção do que você pode fazer já é o suficiente para deter a violência. Se você vive entre humanos, cara, violência vai ser uma certeza, e se você abdicar totalmente dela, é você quem vai sofrer. E talvez isso fique mais explícito quando você casa, no sentido do homem como protetor do seu lar. A partir daquele momento que você casa, você é o protetor do seu lar. Eu sempre brinco com minha esposa que eu que tenho que dormir do lado da porta, né? Porque eu falo no sentido que se alguém invadir minha casa qualquer dia, a primeira pessoa que o cara tem que ver sou eu. Olha, tá aí uma coisa que eu vou começar a adotar também, viu? Faz muito sentido. Mas é verdade, porque a gente tem essa questão de proteção. E o verdadeiro sentido de masculinidade, agora voltando para um pensamento ocidental, judaico-cristão, é do homem como protetor. Obviamente que isso pode ter se perdido, inclusive várias pessoas dentro da cristandade acusam isso, que muitas vezes o homem se perdeu esse papel por falha do próprio homem, mas a ideia, o ideal é o homem como protetor do seu lar, não como agressor. Pois é. Isso daí é um ponto que, pra mim, não é pacífico. Não é dessa forma que a humanidade entendeu o homem durante toda a história. Não é que o homem foi o agressor, o dominador. Não era necessariamente assim. A ideia foi essa que você descreveu, é de proteção. A masculinidade ela é usada para proteger, não para atacar. Então, até mesmo lá no passado, se eu fosse conversar hoje com o meu avô, por exemplo, que já não está mais entre nós, né? Mas se fosse conversar com ele e perguntasse o que você acha de um homem que bate na própria mulher, o cara ia falar, é um covarde, é um safado que merece tomar mais porrada do que qualquer um. Por quê? Porque tanto na antiguidade quanto hoje, cara, a força do homem ela tem que ser usada para proteger a família, não para atacar a própria família. O cara que ataca a própria família, ele não é digno nem do chão que ele pisa. E foi assim durante toda a humanidade. Se você for olhar, por exemplo, lá na Bíblia, que até mesmo quem não acredita, não tem problema, vai ver como um livro histórico, então. Lá, você tem uma descrição, né, que fala um pouco sobre... Até as cobras não dão pedras para a cria comer. Então, se nem as cobras dão algo ruim para os seus filhos, imagina então como seria... Bom, ele estava falando de Deus, mas imagina então como seria o homem. Então, o que a gente consegue extrair disso? Que mesmo naquela época, milhares de anos atrás, o homem já servia para proteger a família. Ele não servia só para dominar. Aliás, dominar nunca foi o propósito.
As únicas roupas que a gente tinha era uma fantasia de girafa, uma de unicórnio e a outra menina tava vestida normalmente. Então estávamos nós, eu vestido de girafa, uma menina vestida de unicórnio, a outra vestida normalmente, sem dinheiro na rua. Ela era anormal, né? Ela era normal. E essa menina tinha acabado de terminar o namoro, então ela tava chorando sem parar. Foi uma situação horrível. E a gente sem ter pra onde ir. Aí o que a gente pensou? Poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu vou conseguir dinheiro. Então eu peguei um pedaço de papelão, pedi uma caneta emprestada pra alguém e escrevi: tirar fotos com girafa, €1. E a menina escreveu: tirar foto com unicórnio, €1. E a gente saiu pedindo pessoa perguntando se queria tirar uma foto com a gente, €1, porque a gente tava sem dinheiro e tudo mais. No fim das contas, a gente conseguiu dinheiro pra comprar a passagem de volta, mas ela só saía no dia seguinte. E a gente não conseguiu dinheiro pra dormir. Então a gente teve que dormir no meio da rua, numa praça, super conhecida, cartão postal lá de Bruxelas. A gente dormiu lá vestido de unicórnio, de girafa, com papelão e tudo mais. E no dia seguinte, a gente acordou na rua, fez nossas necessidades na rua e pegou o ônibus e foi pra casa. Finalmente chegamos. Não, eu imagino a cena de uma girafa e um unicórnio consolando uma depressiva, né? Existem teorias concorrentes, visto que uma vez o darwinismo ele tem as suas falhas. Depois, mais à frente, vamos falar sobre qual a visão cada um sobre o evolucionismo. Mas existem ideias concorrentes ao darwinismo, evolucionismo? Sim, existem. Inclusive, um amigo dele, que era contemporâneo dele da época, era o Richard Owen, e ele propunha uma solução diferente para o problema de onde a gente veio. E ele falava sobre a teoria dos arquétipos divinos, que você tinha uns 7 de animais e cada um deles era um arquétipo em si, ou seja, era um conceito fechado. E que as pequenas diferenças que você via, que Darwin falava que eram na verdade uma acumulação, era mais parecido com um trânsito que ia e voltava. Então, ao invés de você ter essas mudanças que eram sempre progressivas e que se empilhavam em cima das outras, o que você tinha eram pequenas mudanças genéticas que iam e voltavam sempre dentro do arquétipo daquele animal. Owen, ele dizia que um gorila nunca poderia se tornar um humano. Da mesma forma, um humano nunca poderia se gorilizar. O que você teria é os animais dentro daquele arquétipo que eles já estão, e eles fazem pequenas mudanças, que é o que a gente vê com os filhos, né? Os filhos da gente, eles têm pequenas variações genéticas, e essas variações genéticas, elas sempre estão dentro de um range ali, elas não saem daquilo. O humano, ele não vai criar uma terceira orelha. Né? Da mesma forma que ele pode nascer um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro que os pais. Mas as diferenças são pequenas, elas são diferenças no nível genético mesmo, né? Mas são muito pequenas para você determinar uma nova espécie. E aí surgem alguns problemas com a própria teoria de Darwin. Um dos problemas da teoria de Darwin é justamente que você não consegue testar a hipótese. Por exemplo, pode a ciência descrever quem é selecionado antes da seleção? A teoria ela só explica o que aconteceu depois do fato. É basicamente a sobrevivência dos sobreviventes. Você consegue falar que esse animal aqui, ele sobreviveu por causa dessa determinada característica que eu consigo ver agora, só que você não consegue falar que se esse animal mudar de forma X, ele vai conseguir sobreviver. Então, existe um perigo dentro do darwinismo que é justamente você ficar preso num ciclo de autoafirmação, que você afirma que eles sobreviveram porque eles sobreviveram. Você não consegue identificar o fato antes dele acontecer, você não consegue prever. De um certo aspecto, isso tá ok, porque o próprio darwinismo fala que é tudo aleatório, mas também é muito conveniente, né, cara? Vamos concordar que falar que eu não consigo prever porque é aleatório é conveniente pra caramba. É porque as teses científicas, e depois vamos falar um pouco sobre Popper, elas têm sempre uma parte que é de dedução e indução. O erro que muitas vezes acontece por pessoas que olham de fora e outras vezes pelos próprios cientistas é achar que a parte dedutiva é científica, que no caso são as hipóteses. Aquilo que você consegue replicar em laboratório faz parte do know-how das ciências da natureza, ou queira chamar, grosso modo, de ciências exatas, que esse é o método da ciência da natureza. Você tem que ir lá fazer o experimento, reproduzir, etc. e tal. Os Estados Unidos ofereceram um plano Marshall para toda a Europa, e isso incluía a Rússia. A Rússia tá ali na Ásia, né, mas tá tudo junto ali, tudo misturado. Tem até alguns autores que chamam o continente de Eurásia, ao invés de Europa e Ásia, mas os Estados Unidos ofereceram um plano também pros russos. Mas aí que aconteceu uma das... Bom, na época era até previsível, né, mas aconteceu um dos reveses, que os russos, liderados por Stalin, né, falaram, não, quero não. E por que eles não queriam? Porque
Stalin acreditava piamente que o socialismo era o futuro da humanidade e que os capitalistas iriam sucumbir pelo próprio egoísmo. Ele tinha pra ele que isso era mais do que certo e que ele deveria liderar o mundo nessa nova era de prosperidade. Então ele pensava, cara, se eu receber esse dinheiro aqui, eu tô me tornando meio que um subalterno ao capitalismo. Eu tô admitindo a derrota da minha ideologia. Ele ficou bem puto, que ele vendeu o direito dos livros por $10 mil. Sério. Cara, mas vamos combinar, o cara até que escreveu uma história maneira, mas na hora de fazer negócio, esse bicho era muito zoado. Continua sendo zoado. Ele não entende de fazer... O cara, ele morou na Polônia, regime soviético. Acho que os caras não ensinavam a fazer negócio, né? Acho que foi isso aí. Na escola ele não aprendeu a fazer negócio, aprendeu a furar parafuso, pô, é diferente. Cara, ele é de humano. De humanas, certamente. Vai, vocês estão tirando aí, é? Como assim, cara? O ataque direto, desculpe. Economia é de humanas, viu? É sério, economias é humanas. Não, misto. Eu gosto de usar o termo misto. Eu prefiro ser enganado, tá? Contabilidade, tudo e economia são humanas. Como é que é? Se a história é melhor do que a realidade, eu fico com a história? É isso aí, exatamente. Cara. Exato, nesse caso sim. Pô, se eu tenho que fazer cálculo, eu não considero de humanas. Se não tem que fazer cálculo, não é humana. Cara, mas do jeito que as coisas estão indo, quando você for fazer cálculo, eles provavelmente vão te dizer que 2 mais 2 às vezes dá 5, hein? Cuidado. Tô ligado. Do jeito que as coisas estão indo, vão falar, não, mas esse cálculo aqui, ele ofende. Pô, mas essa progressão da ação desse país aqui, da ação dessa empresa aqui, ela ofende as minorias, porque, pô, é uma ação de um país indiano. É injusto você colocar que eles vão decrescer nos próximos, sei lá, 3 anos. Eu tô vendo a hora deles banirem o Zero por ser gordofóbico. Não, banirem o Zero porque ele está excluindo as pessoas que são solteiras, né? Cara, o período de Cavaleiros do Zodíaco eu era muito frustrado, cara. Eu era frustrado primeiro porque eu era lascado, né? Não tinha dinheiro pra nada. Uhum. E o único que eu tive, cara, e foi uma felicidade, bicho, até hoje eu brinquei muito com esse brinquedo, foi o de Libra, o Doku. Ah, sim. Não é Doku, tá? Doku é do Star Wars. Conde Doku. É o Doku de Libra. Cara, eu achava a melhor armadura porque ele era o único que tinha armas, né? Então, por causa disso, ele era o que tinha mais peças, entendeu? Ah, sim. E aí eu ficava testando as armas, eu tirava um, colocava outro, ficava colocando a armadura, depois tirava do boneco e montava a armadura naquele formato. Era muito fera, cara. Aquilo ali era demais. Quando a gente fala de música, a gente consegue alcançar outros patamares. Cara, eu tenho uma história aí de música que é bem legal. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha um desenho dos Jackson's 5. Você lembra dessa? Ah, sim, lembro. Pois é, eu acho que passava na Manchete, no SBT, sei lá, uma dessas. E, cara, era um desenho toscão. Era só os Jacksons não fazendo nada e rodando e dançando o episódio inteiro. Era só uma daquelas propagandas em formato de desenho. E aí eu escutei lá aquela música dos Jackson's 5, que até hoje eu gosto. Oh, God, vou ter que falar. I'll Be There. Ah, eu sei qual que é, sei. Sabe, né? Conheço. Eu achava ok até o momento que eu aprendi a falar inglês, né? Aí, cara, você começa a entender a música. Tem uma parte dessa música, como é que eu vou falar isso de uma forma menos forte? É música de corno em inglês, só que cantado por uma criancinha, é só isso. Tem um pedacinho dela que fala bem assim, ó. If you should ever find someone new, I know he better be good to you, cause if he doesn't, I'll be there, I'll be there. Traduzindo, se você achar um cara novo que goste de você, é melhor que ele seja bom pra você, porque se ele não for, eu vou estar lá te esperando, tá? Meu Deus. Mas a pergunta é de ouro. Tu cantava a música igualzinho? Como assim cantava? Canto, cara. Realmente tá igualzinho. Ah, que bom que você admite essa voz aqui, esse timbre perfeito. Essa questão musical, assim, realmente é muito complicada. Já que hoje é dia de revelações, eu escutava muito, cara, Rebelde. Doeu no fígado. Essa é pesada? Eu vou explicar por quê. Não explica nada, não. Olha só, esse podcast aqui tá acabado, tô desfazendo a sociedade agora. Ai, cara, mas que vergonha, bicho. Mas vou explicar, é porque eu tinha uma namoradinha, velho. E o sonho dela era ser a Mia Colucci, né, lá do seriado Rebeldes.
E não sei, Mas o mano. quê? Não, você tem que traduzir esses termos aí, viu? A atriz principal do seriado Rebelde. Rebelde que eu falo é o Rebelde espanhol mesmo, né? Espanhol não, perdão, do México. Aí ela sonhava, cara, ser a atriz principal. E ela ficava mandando música. E perceba, eu sempre fui o cara do rock, né? Curtia rock pra caramba, não sei o que, metal, né? No início eu tinha até preconceito com new metal. E ela mandando música, quando eu fui ver, cara, eu tava pegando as músicas no violão e cantando, mano. Entendeu? Rapaz, eu tive uma coisa parecida com as músicas da Adele, rapaz. A mesma coisa, o pessoal falando, o pessoal curtindo, porque ela fez maior sucessinho e tal. Aí, quando eu dei por mim, eu tava ouvindo a Adele no som do meu carro, indo trabalhar e cantando. No meio do trânsito, cantando lá, velho. E falando assim, eu te entendo, você sofreu mesmo, mulher. Não, mas era na compostura, assim, ó. Na hora que eu tava chegando em casa, aí eu tirava a Adele, colocava um Red Hot altão pra tocar lá e falava, gosta de Red Hot. Dava uns headbang, né? Chegava balançando com o carro, rapaz. Mas, Stefan, eu tô ligado que você já revelou também que você gosta da... Como é que é o nome, cara? Alicia Keys? Um cara... Não é isso? Do cara cabeludão? Que Alicia Keys, mano? Acho que é Black Keys, né? Não? Black... É, isso aí. Alicia Keys, Black Keys, é tudo cabeludo e tudo canta fino, pô. Pô, mas Black Keys até que é maneiro. Não dá vergonha de ouvir, não. Uma que eu tinha vergonha de ouvir, mas eu era novo, isso é perdoável, né? Era a Malu Magalhães, uma cantora brasileira. Ah, agora você pegou num ponto aí, bicho. Rapaz, porque a primeira vez que eu vi ela, acho que foi no programa do Jô, que ela era novinha, tinha lá seus 15, 16 anos, aí ela cantava bem, eu falei, pô, que maneiro. Aí eu fui acompanhar a carreira da menina e fiquei meio fã das músicas dela. Só porque as músicas não eram tão legais, não, velho. A coisa da Malu Magalhães é porque ela é meio assim, fora da caixinha. Porque assim, sim. Eu não curto muito as músicas dela. Tem uma música dela que até hoje eu gosto, que é a música Janta lá, que ela faz com o Marcelo Camelo. Mas eu até zoei aqui quando tu falou, porque é uma história muito bizarra dos dois, né? Porque é muito estranho. É muito bizarro. Cara, vocês dois... Peraí, deixa eu só entender isso daqui. Vocês gostam tanto dessa mulher aí, que vocês já estão lendo revista pop pra saber dos babados dela? Eu até te explico o que é, porque na verdade, pelo menos na minha opinião, né? A Malu Magalhães, ela canta bem. Ela tem uma entonação legal, ela canta bem, mas as músicas dela não são boas, entendeu? Só porque você acaba tendo que buscar outro motivo pra gostar dela, entendeu? Ela é tipo o contrário do Dinho Ouro Preto, né, cara? Que não canta nada. Mas a música dele também é ruim. Não, peraí, não é o contrário. O Dinho Ouro Preto é todo ruim. Da Malu Magalhães, porque acontece. Aí já vai o outro negócio que eu tenho vergonha, que eu gosto de Los Hermanos, cara. Agora sim, Los Hermanos é música de corno, velho. Nossa! Eles têm uma música chamada assim, Quem é mais sentimental que eu? E eu escuto ela de madrugada cantando alto. Cara, só de falar o nome de Los Hermanos cresceu um pontudo aqui na minha cabeça, velho. Eles criaram um novo estilo musical, né? O cornopop. Eu lembro de um livro que eu li há um tempinho atrás, o nome dele é 12 Regras pra Vida, de Jordan Peterson. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que quando o filho dele era bebê, uma coisa que ele fazia era o seguinte: toda vez que o bebê ia engatinhar pra um lugar que era perigoso, ele segurava a perninha, sacou? E não deixava ir. Mas ele não deixava ir porque tava restringindo a liberdade do filho, era isso que ele queria? Não. Ele queria que o filho dele exercesse liberdade plena. Pra você fazer isso, você tem que ter distinção do que você está fazendo. Se ele fosse pra um lugar perigoso, ele não estaria exercendo liberdade, ele estaria só se colocando em perigo. Então, só por segurar o pezinho ali, ele já evitava que o filho dele fizesse alguma coisa que fosse prejudicar a si mesmo. Quando você cerca o teu filho com regras, na verdade você está ensinando ele a exercer a própria liberdade. E aí a gente traz de novo pro exemplo de Cristo, que ele foi um líder e ele liderou sem exigir que todos o servissem, mas que ele servisse a todos. Eu lembro de uma analogia que eu
escutei há muito tempo atrás, que perguntava assim, quem é maior? Bom, gente, eu já tô em frase de caminhão aqui, tá? Vocês não ligam, não. Eu chego nesse nível mesmo. Era mais ou menos assim a analogia. Primeiro se perguntava, quem é maior? O oceano ou os rios? E aí, a pessoa falava, o oceano é maior. Mas o oceano tá embaixo e os rios desaguam no oceano, entende? Então, a analogia seria, Deus é maior do que todos, mas ele se coloca embaixo, mesmo sendo maior, e todos se dirigem a ele. E Cristo é mais ou menos assim, o modelo de liderança que ele ensinou, que é diferente de tudo que existiu até aquele momento, e é diferente de tudo que a gente tem até hoje, é o líder que serve. E aí, a gente emula esse papel, saindo da figura de Cristo e implementando no Estado. É aí que o cristianismo interage com o Estado. É a gente implementar um governo que seja feito para servir e não para ser servido. Por isso que o modelo de governos democráticos que a gente tem hoje no mundo ocidental, que derivam diretamente da cultura cristã, seguem esse modelo de governo que serve. Não que seja implementado com né? Vamos concordar que a implementação é meio falha, mas a ideia por trás é essa, e a ideia que é importante. Quando você cria um mundo fantástico, você tem que criar algumas regras pra você deixar a tua história interessante. Porque se os seus personagens não têm regra nenhuma, eles vão ser basicamente deuses. E aí, como você não tem desafio, você também não tem história. Porque se não tem desafio pra superar, então o que eles estão fazendo ali? Eles já são perfeitos, entende? Ninguém quer ver a história de alguém que é perfeito. Bom, vamos fazer uma exceção aí, né? Você sabe do que eu tô falando. Uma história sem passos de crescimento, ela tem pouco apelo, porque não conversa com o leitor. Essa parte aí de definir as regras, eles ficaram devendo muito. Porque, principalmente com o Number 5, o número 5, na HQ. Os poderes do número 5 na HQ, tirando uns detalhes bem pequenininhos, mas são os mesmos que a gente vê no seriado. Só que o poder dele é só manipulação de tempo. Só que na HQ, ele consegue varar a cabeça de um inimigo com uma porrada, e ainda de mão aberta. Entendeu? Cara, crânios não são mole. A cultura daquela região era ligada à cultura oral, né? Eles não se importavam tanto com a escrita, mas se importavam muito com a dialética, cara, em falar mesmo. Então, uma coisa que a gente já tem que desmistificar aqui é que, naquela época, eles não davam muita trela pra você escrever o Corão. Então, quando fala aí que o anjo Gabriel ditava pra ele o Corão, ele fazia a mesma coisa com as outras pessoas. Ele ditava pras pessoas o Corão ali em tempo real. Sim, replicava, né? Supostamente. Exatamente. E, cara, teve uma coisa que eu ri muito quando descobri. Você já viu aquelas batalhas de rap? Sim, sim. Você sabia que isso nasceu lá? Isso eu não sabia. Pois é. Era muito comum entre eles fazerem batalha de poema. Eles davam tanto prestígio pra capacidade oral do fulano que você tinha dois caras no meio da rua jogando ali uma... sabe? Você tem que ter pelo menos uma especialização para você entrar para o mercado de trabalho. Se você tiver as 3, melhor ainda. Então é assim, eu vou fazer o curso, vou fazer o meu básico, vou escolher uma especialização e vou concluir ela no meu curso, na minha escolinha. Após concluir essa especialização, eu vou fazer um exame teórico na ANAC. Olha aí. Aí, após eu concluir esse exame, se eu tiver êxito, eu vou me tornar um CCT, que é um mecânico com certificado técnico. Leva muito tempo para concluir o curso? Cada curso demora em média de 6 a 8 meses. E você não tem um tempo mínimo obrigatório para cursar eles, nem um grupo, e nem um tempo máximo. Por exemplo, se eu fizer o básico e eu tiver uma disponibilidade no meu tempo de fazer as 3 especializações ao mesmo tempo, vamos supor, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Eu não tenho muito tempo livre, eu quero entrar logo pro mercado de trabalho e eu quero fazer essas especializações todas de uma vez. Em questão de 1 ano eu tô pronto. Daqueles campos de futebol grandão, de grama mesmo. E perto desse campo, subindo um barranquinho, tinha umas pedras. A gente chamava de Pedra da Maconha. Porque era só o que rolava lá. Então, mas do outro lado do colégio, perto dos banheiros, o pessoal tinha feito um esqueminha pra você pular o muro, sabe? Porque o muro do colégio era todo cercado com arame farpado. Você vê que, né? Era de boa pros padrões que a gente tá acostumado. Então, mas, naquele ponto ali, perto dos banheiros, por
alguma coincidência que ninguém consegue explicar, o arame farpado tava meio derrubado e tinha uns pontos de escalada no muro, cara. E assim, era um muro alto, eu acho que tinha o quê? Uns 2 metros, 2,5 metros de altura. Sim. Bom, eu cheguei atrasado nesse dia e tinha que pular o muro, né? Porque tinha prova, eu não queria perder a aula e a escola tinha implementado uma política nova lá, que se você chegasse atrasado, você não podia entrar mais. E daí eu cheguei atrasado, tentei jogar um migué lá na porteira do colégio, só que ela falou assim, ó, não vai rolar. E pra complementar, a vice-diretora ainda tava chegando e ela falou a mesma coisa, ó, não vai rolar, eu vou ficar aqui pra garantir que não vai rolar mesmo. Aí eu falei, ah, beleza, vou embora. Só que ao invés de ir embora, eu dei a volta no colégio, né? Só que aí é que tá, uma menina que geralmente não chegava atrasada, ela resolveu vir junto comigo. Uhum. E a fake news que eu soltei pra ela foi falar que pular o muro é fácil. Cara, foi mais ou menos assim. Eu falei pra ela, ó, é facinho. É só você fazer igual eu faço. Uhum. E aí, né, já tava macaco velho de pular esse muro, eu subi de um lado, pulei do outro, caí em pé feito um gato. Uhum. Já tava indo lá, né? A estratégia era assim, você pulava o muro e você ia pro banheiro esperar o sinal do próximo horário. Que aí você aproveitava a muvuca de todo mundo mudando de sala, você entrava ali no meio e ninguém percebia que você tinha pulado o muro, entendeu? Perfeito. Então, só que aí eu, pulei o muro e quando eu tô andando pra ir pro banheiro, eu só escuto um barulhão, entendeu? Vindo de trás de mim, que assim, pra mim a menina já tava tudo certo, já tava pulando, só que eu escutei um barulhão. Pá! Quando eu olhei pra trás, cara, a menina levantando toda esculhambada de cima da moita, que tinha uma moita logo perto do muro, toda arranhada. Cara, eu fiquei com dó dela, eu tento pular o muro e se trepou toda. Todo esse problema que nós vemos hoje, desse mundo líquido, né, desse mundo que se esfacela nas mãos, você vai ter vários autores que vão falar sobre isso, e cada um com seu ponto de vista. E é importante também, aqueles que nos escutam, também criar o seu ponto de vista dentro dessa exposição que nós trouxemos aqui. Mas dentro da minha análise, eu penso que tudo isso começa com o pensamento revolucionário. E o pensamento revolucionário ele é sempre perigoso. Não vejo problema no pensamento reformista. Na ideia de você ter problemas na vida, e eu falo isso do ponto de vista individual, você ter problema na vida e você querer mudar algumas coisas. Agora, o pensamento revolucionário é sempre uma negação de algo que vem antes, de algo que veio anterior a você. Parte desses problemas que a gente tem hoje nessa sociedade começaram a partir da teoria crítica. A teoria crítica, ela se estabelece como uma crítica a todo o pensamento tradicional. E se criticou tanto o pensamento tradicional, se criticou tanto os nossos antepassados, com um certo tom de arrogância. Eu falo isso na academia, eu falo isso nas universidades, que agora a gente chegou num mundo que não tem mais verdade. E esse mundo que não tem mais verdade, ele grita, chora, com dores intermináveis, pedindo de novo um estabelecimento daquilo que tínhamos antigamente e que se perdeu. Tem uma frase que eu gosto muito, e se eu pudesse dar um conselho àqueles que nos ouvem, e sempre naquela pretensão de um conselho com um amigo, não para estabelecer nenhum discurso de superioridade, mas se eu posso estabelecer um conselho, uma frase do Olavo de Carvalho: você amar as virtudes. Ele diz assim: acima de mim existem muitas pessoas. Acima de mim existem muitos homens que são mais cultos, muitos homens mais virtuosos que eu. Eu gosto de olhar para cima, porque olhando para cima eu amo as virtudes e amando-as eu consigo incorporar um pouco delas. Que nós consigamos olhar para frente, olhar para cima, perceber virtudes na forma de pensar que era anterior à nossa e estabelecer assim um senso virtuoso, bondoso, de justiça e de beleza na nossa vida. Stalin, ele já era um cara que tinha essa ganância por poder. Tanto que ele já preparava a sua substituição como o governante pós-Lenin antes de Lenin ter qualquer indício de doença ou de morte. E ele já, aquilo que a gente entendeu como aparelhamento do Estado, começa em Stalin, porque ele já começou a aparelhar o Estado antes da morte de Lenin, entendeu? E depois que assumiu o poder, ele afastou todos os rivais, inclusive Trotsky, que era também um ideólogo do comunismo. E a gente vê isso daí naquele livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que ele faz uma paródia da Revolução Russa. Na alegoria dele, você tem o porcão-chefe, que representa Joseph Stalin, e você tem o outro porquinho,
que é o Snowball, se eu não me engano, que representa Trotsky. E em uma parte do livro, cara, o porcão-chefe simplesmente coloca o Snowball pra correr. No caso, Stalin põe Trotsky pra correr. E ele põe pra correr por quê? Porque em uma ditadura você só pode ter um líder, né, cara? Você não pode ter vários. Não pode ter poder paralelo ao Estado. E percebe, isso aqui é importante dizer, e muitas vezes quando eu explanava isso dentro da universidade para alguns amigos, eles se chocavam. Movimentos sociais é coisa do capitalismo. Não existe movimento social no comunismo, entendeu? Comunismo é pensamento único. Por mais que você tenha a ideia de sovietes, né, de organização de trabalhadores, não. Você tem um aparato estatal e é o aparato estatal que manda. A ordem sempre vem de cima para baixo diretamente. O movimento social é algo do capitalismo que você tem uma liberdade, né, uma liberdade econômica, liberdade de expressão, onde as pessoas podem manifestar o que elas quiserem. Tem até uma piada, cara, da época de Reagan. Reagan era famoso pelas piadinhas dele, né? Total. Ele falou assim, eu sei que eu tô pulando um pouquinho pra frente, mas é só uma piadinha. Eu não vou falar mais sobre o Reagan não, antes da gente chegar nessa... Ele falava bem assim, um americano, ele chegou pra um russo, né? E ele falou assim, a melhor coisa que existe sobre a América é que nós temos liberdade pra falar mal do nosso próprio presidente. Uhum. E o russo olhou pro americano e falou assim, isso não é liberdade. Nós aqui na Rússia também temos liberdade pra falar mal do seu presidente. Isso aqui é meio que já conhecido pra quem é bem fã de, sabe, literatura medieval, literatura fantástica, que tem o Elric, que é um personagem criado por um inglês chamado Michael Moorcock na década de 60, 70. O Michael Moorcock, ele criou o Elric e ele é basicamente, só que eu tô falando do primeiro livro, ele é basicamente um guerreiro albino, cabelos brancos iguais aos do Geralt, que usa 2 espadas, caça monstros, é chamado de Lobo Branco e luta contra as forças do caos, que são os monstros que o Geralt caça. No livro deixa implícito que os monstros só existem no universo de Witcher por causa da fenda dimensional que foi criada. Ou seja, é o mesmo personagem. É praticamente o mesmo personagem, porque o personagem do Geralt, no Witcher, o primeiro livro, O Último Desejo, foi escrito em 1985, enquanto a história do Elric já tinha desde a década de 80, desde a década de 70. É Geralt o plágio de Rivia, né? Exato. E interessante que o Michael Moorcock, ele não se importa com você pegar coisas de outros, sabe? Com você plagiar ele. Ele só quer que você dê algum crédito. E tanto que o Martin plagiou bastante alguns conceitos dele, as paradas assim, ele deixou, porque o Martin falou que era mega fã do cara. No caso do Sapkowski, ele já deu uma declaração aqui e ali, que foi meio que inspirado, mas ele nunca deixou bem claro. Só que também o Michael Moorcock, ele nunca foi muito além disso pra processar ou algo do gênero, porque ele nunca esperou que o personagem do Geralt, que a série Witcher, seria uma parada tão famosa e tão importante pra cultura polonesa como é hoje em dia. Por isso que ele deixou quieto. Uma visão meio tolkiana, né? A ficção em si, ela é só uma desculpa pra você falar sobre relações humanas. Perfeito. A ficção científica, ela sempre leva isso, pelo menos as boas, né? Sempre leva isso muito a sério e sempre te traz um valor, alguma coisa pra você olhar e perceber que aquilo dali tudo é uma metáfora. Eu acho que esse é um ponto positivo da série, cara, por mais que eu tenha detestado. Eu só não acho que foi bem executado. Eu sempre tenho uma coisinha pra falar, né? Mas, beleza. Vamos falar então do número 1. Nos quadrinhos, o título dele é Space Boy. Eu não sabia disso. Isso é uma coisa engraçada. A série da Netflix parece que ela não focou muito nos codinomes, né? Eu acho que, na verdade, ela quis humanizar demais. Temos alguns problemas. Um exemplo de outra série que tentou humanizar demais os personagens e se perde foi os Titãs. Por incrível que pareça, eu gostei muito da série por causa do personagem principal, que é o primeiro Robin, né? Que é o Dick. E realmente o desenvolvimento do personagem é maravilhoso. Mas os outros, sabe quando você quer humanizar tanto que você perde as características do personagem? E eu penso que no The Umbrella aconteceu a mesma coisa. Eles tentaram humanizar demais, aí você perdeu o tom de super-herói. Você perde o elo com o fantástico, né? Exatamente. Você está falando de Uno aí, eu já tive também um Uno. Foi o meu primeiro carro. E um dia eu subi... dificilmente eu tive problema do carro parar de funcionar na estrada. Normalmente é sempre pneu que furou ou alguma batida. Aí batida já tive várias. Aí dá até pra fazer um livro. Mas o carro funcionava. Só que dessa vez... Só que dessa vez... o carro funcionava foi a melhor.
Ô, mas o Uno de vocês é aquele mais antigão de ferro mesmo? Que era se o carro batesse em mim, cara, o cara tava lascado. Esse é até 2006. É porque Eu tô percebendo aqui uma coisa. Parece que o tema desse podcast, na verdade, não vai ser Lata Velha. Vai ser o clube do Uno, né? Total. Todo mundo aqui já teve um. Cara, quem não teve Uno, velho, deveria ter. Recomendo. Não, mas um antigo. Pode até colocar o nome do episódio assim, né? Clube do Uno. Mas assim, cara. Clube do Uno. Eu subindo a boca em horário de muito movimentação, horário de fluxo. A tampa daquele negócio lá da água, esqueci agora, do reservatório de água, ele ficou frouxo, eu não vi. Então saiu toda a água e o motor tava esquentando. Na hora daquela subidinha, assim, uma fileira de carro atrás de mim, o carro para, velho. Você tá entendendo? Era muito carro atrás de mim e o carro na subida parou. Pra empurrar, sozinho é impossível. Aí eu fiquei, e agora o que eu faço? Normalmente, quando acontecem essas coisas no trânsito, você sempre tem alguém solícito. Eu sou do tipo de cara que para ajudar. Só que assim, se o cara fosse empurrar meu carro, ele ia ter que deixar o dele parado também, então não tinha como. Aí eu falei, velho, o que eu faço agora? Aí eu vi uns 3 craqueiros assim do lado, saca? Vai dar merda. Eu falei assim, me ajuda aqui, não sei o quê. E os caras, não, beleza, a gente vai ajudar. Mas você vai pagar a pinga, né? Eu vou, cara. Depois eu vou no bar. A pinga, tá sendo politicamente correto, né? Pra não falar pedra. Aí os caras foram me ajudar, empurrou, mas no final, realmente, ele, me dá aí um dinheirinho aí, não sei o quê. Tá, cara, tudo aí. Não tem como tu roubar meu carro também, né? Porque o bicho não tá andando. Depois que você finda a missão dele, você não tem mais barão sanguinário ali na área. E quando você volta pra lá, os arredores tá cheio de bandido. Porque como ele não tá mais lá, ele era o cara que mantinha a paz. É algo pra você considerar. Porque traçando um paralelo com o nosso mundo, com as coisas que acontecem ao nosso redor, muitas vezes a gente vê somente a parte ruim de um evento ou de um lugar que a gente tá observando, mas a gente não consegue projetar o que vai acontecer se a gente remover aquilo dali, porque a gente não considera a parte boa. É tipo o que o povo fala sobre o capitalismo matou não sei quantos milhões, quando na verdade salvou milhões. Ah, sim, entendo. Nessa parte do jogo eu lembro que quando você volta lá pra aquele forte, cidade, é meio que os dois, e o barão já partiu, os caras estão tentando abusar de uma filha, de um cara, tentando entrar na casa, aí você passa, você fala alguma coisa, aí já começa aquela luta de espadas, né? Sim. A musiquinha fica na cabeça, cara. Eu sou um cara totalmente contrário a guerras, mas eu também não tenho esse olhar romântico, sabe? Anacrônico, de olhar assim, meu Deus, pessoas morreram. É triste, e é por isso que eu sou contra. Agora, quando você trava uma guerra, você sabe que você vai escolher um lado que vai viver e o outro que vai morrer. Não tem meio termo aí. Mas é importante dizer que depois ali no período Guerra Fria, você começa a fazer isso, principalmente nos anos 80 até os anos até 2000, 2010, a gente tem outro tipo de guerra, que é a guerra comercial. E eu apoio muito a guerra comercial, que são empresas, as grandes empresas em cada país, que o pessoal chama de globalização, elas vão disputando, né, espaços comerciais. Isso é tão melhor, porque quando você tem guerra comercial, ninguém morre. E o grande problema, hoje em dia, que é o meu medo, e isso vai ser pauta para outro episódio, é porque o Estado, quando o Estado sai de cena, você tem a guerra comercial. A população se beneficia, ninguém morre, e são empresas lutando entre elas. Uma empresa coreana, uma empresa americana e tal. Quando você coloca o Estado de novo, você começa a ter perigo de morte. E quem foi que colocou o Estado de novo na jogada agora? A China. E esse é o meu medo, porque agora os Estados estão voltando a assumir esse plano de guerra. Era Manchete? Isso. Era na Manchete e o sinal era muito ruim, cara. Pelo menos da minha TV, né? Tinha que botar bombril lá nas pontas. Você fazia um gato, né? Você quase virava a TV assim, na diagonal pra ver se pegava. Preta e branca ainda a nossa lá. Não, e não era só isso. Vocês lembram ainda era uma pessoa subindo no telhado pra ajeitar a antena? Vocês lembram dessa? Era tempo do cara cair de lá e morrer. Era um em cima do telhado gritando, tá bom! E o outro na janela. O outro na janela gritando, tá não, vai pra esquerda, vai pra direita. A maior frustração é o cara descer e falar assim, pô, não melhorou nada, mano. Sobe de novo. E o ruim de tudo era quando a televisão era longe, que tinha que ficar um olhando na televisão, o outro na janela gritando e o outro lá no telhado, rodando.
Cara, vamos falar a verdade, naquele tempo a pessoa tinha que ser engenhosa pra conseguir sobreviver, viu? Só pra ver TV era esse trabalho todo. Tinha, cara, É tinha verdade. sim. Essa geração atual aí é muito café com leite, cara. Bom, vamos lá. Então, só um resuminho aqui, e aí eu já largo o pau nessa pergunta. Então, ó, Islã e Jesus, concordâncias. Jesus é um profeta, Jesus é Messias, Jesus teve nascimento virginal, o Islã admite isso, Jesus fez milagres e Jesus irá retornar. Tudo isso é admitido pelo Islã. O que não é admitido pelo Islã? Jesus não é filho de Deus, pelo menos não no sentido trinitário da coisa, né? É filho de Deus na medida em que, né, se vocês procurarem debates islâmicos, não, Jesus era filho de Deus, sim, do mesmo jeito que Adão, Moisés, né, etc. Do jeito que os cristãos entendem essa filiação, Jesus não era filho de Deus, não morreu na cruz e não ressuscitou. Aí nessa questão, a gente toca de novo na questão do Bart Ehrman, né? Diz o Bart Ehrman, que é um historiador aí agnóstico do Novo Testamento, que essa ideia de Jesus como Deus, etc., e da Trindade também, né? Mas principalmente Jesus como Deus é uma construção posterior. Nem Jesus supostamente se via como Deus, e nem a Bíblia diz muito isso. O que você tem dentro dessa análise do Ehrman, você teria ali no Evangelho de João, o começo, o princípio dessa construção, mas você supostamente não teria nos evangelhos anteriores, que são os mais antigos. Então isso também, o Ehrman de certa maneira está usando um pouco do critério da revelação progressiva dos islâmicos, né? Olha, o que foi revelado no evangelho mais tardio não seria o mais verdadeiro, mas o mais controverso. Agora, biblicamente, né, já foi mencionado isso, você tem as profecias do Antigo Testamento falando sobre isso. Gênesis já tem o tratamento de, inclusive a questão da Trindade, né? Os pronomes no Gênesis, né, em partes ali importantes, determinantes do Gênesis, fala em nós. Então nós quem? Nós, Deus e o seu Espírito. O Espírito de Deus pairava, né, etc, etc. Então, assim, você consegue construir um caso bíblico muito forte para a filiação divina trinitária de Jesus e para a própria Trindade. Os muçulmanos questionam isso com muita veemência, né? Porque eles precisam se arrogar como os únicos e verdadeiros monoteístas, mas isso também é meio controverso, porque quando a gente começa a se aprofundar nas pesquisas, a gente vê que Maomé, muita gente na época de Maomé atribuía peculiaridades divinas a Maomé, né? Como, por exemplo, Maomé cuspiu. Aí lá o pessoal, a companhia, né, de Maomé, a trupe do Maomé, o Maomé cuspiu, ia lá e pegava o cuspe dele e passava como se fosse um creme hidratante, né? Então, como se aquilo ali tivesse propriedades miraculosas. A gente falou aí da Constituição Americana, né? E o ponto central no que tange ao direito de porte e posse de arma é a segunda emenda. Sim. E essa segunda emenda, ela serve pra quê? É só pra você se defender de ameaças externas? Pra todo tipo de ameaça. Até mesmo se, por exemplo, se o governo, vamos falar, aparentemente quem tem que mandar no governo é a sociedade. Uma sociedade forte tem como controlar o governo. E, por exemplo, sociedade forte, mas desarmada, não tá forte. Vamos falar que a sociedade tem que tomar conta do governo. Tá ruim, estão fazendo errado, não estão seguindo o que a gente quer. E aí? Então a segunda emenda ajuda nesse sentido. Como que eu vou combater o governo sem... Não é pra ser subversivo, entendeu? Mas tem que ter o direito de se defender também. Se todo mundo, toda a sociedade em si quer seguir um caminho e o governo não tá querendo, como se fosse uma ditadura, a sociedade em si tem que se defender. Como? Com a arma. Então é por isso que a segunda emenda dá esse direito pro americano. Você conhece algum exemplo ao redor do mundo que as coisas funcionaram justamente de forma oposta, cara? O governo desarmando a população e se tornando um ditador? História aí, né, cara? Venezuela, o Brasil tá tendo, quando teve em 2003, né, a lei do desarmamento no Brasil, o crime aumentou bastante, muito, e assim, dá aquele senso de não tem segurança no Brasil, é complicado, não tem como ter uma população desarmada, fica vulnerável, muito vulnerável. Tem até um exemplo sobre isso, eu não vou lembrar quem fala, que fala que no Brasil é a mesma coisa de um fazendeiro, que em vez de colocar os porcos no cercado, aqui os porcos representando a criminalidade, você coloca um cercado em volta da casa. É o que acontece aqui no Brasil, sim, né? E assim, dá pra ver, por exemplo, o javali, como fica uma baderna, uma coisa fora do controle. A peste. É uma peste. E o governo não dá autonomia a alguns estados de caçar o javali. Fica a mesma coisa com a criminalidade. Essa analogia, olha só, os porcos, o criminoso, né? Estão fazendo baderna. Controla todo mundo, destrói tudo.
quem manda são eles. Em vez de você cercar eles ali, né, na verdade você cerca a sua casa. E sobre essa questão, só pontuar que eu sou um grande defensor, e não é pra mim, pessoal, a minha maior preocupação hoje em dia, que inclusive eu vou depois, no final desse ano, no próximo ano, tentar conseguir a posse, é pra minha esposa. Porque eu tenho uma preocupação imensa. Não entrando em casa, com certeza. Exatamente, sabe? Eu tenho todas aquelas precauções que você fica um pouco até chateado de ter que falar isso com ela. Eu sempre falo, não mexe no celular na rua, sabe? Observa a cidade que você tá, que é meio complicado. E eu fico nessa preocupação, porque, inclusive, vou até pontuar isso, o maior combate feminista que pode existir é a arma na mão de uma mulher. Porque naquele momento ela não consegue se defender. Inclusive, a violência contra a mulher em países armamentistas são taxas muito baixas em comparação a países desarmamentistas. A arma ela é a democratização da violência. Você tira a violência só de um dos lados e você dá a possibilidade para todo mundo de se defender. É o uso da força. Daí em seguida, a gente tem digamos assim, o fato que mais marcou o período da Guerra Fria. Que foi a construção do Muro de Berlim. Oh, esse é famoso. A divisão, porque assim, o que acontece? Você teve uma divisão, vamos colocar como os espólios da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Parte ali dos países que participaram, você teve uma divisão dentro da Alemanha, mas principalmente em Berlim. É uma parte ao leste que ficou por parte da União Soviética e a parte ao oeste, que era a União Capitalista, Inglaterra, Estados Unidos e etc. Com o passar do tempo, você teve as pessoas que estavam ao leste ali da Alemanha comunista correndo, né, as fronteiras para passar para o oeste, exatamente por busca de emprego, oportunidades e menos influência do Estado na vida do cidadão. Não, peraí, Igor, não, calma aí que eu não entendi esse negócio. Você tá me dizendo que tinha gente fugindo do socialismo? Não é possível? Como em Cuba. Só que em Cuba o pessoal passa mais perigo, né? Só pra colocar em números, cara, foram quase 3 milhões de cidadãos da Berlim socialista fugindo pra Berlim capitalista durante esse período. Exatamente. Ao ponto que a parte do leste, né, que era a parte socialista, teve que criar um muro pra não deixar as pessoas passarem. E foi uma construção, sabe, gigantesca, com concreto, fios de aço e postos avançados pra aquele que tentasse passar sem dar a devida satisfação, e mesmo com satisfação não passava, mas sem dar a devida satisfação, levava um tiro. E ali você tinha a divisão clara, tanto econômica quanto a divisão territorial em Berlim. No momento que o capitalismo surgiu na equação da Terra, a fome no mundo caiu para menos de 5%. É porque, assim, quando a gente fala sobre o capitalismo ele sempre existiu. Você tem os tipos de capitalismo. Mas ele vai se avançando, por assim dizer. Tem um livro muito bom, que eu sempre vou recomendar, que é a História Bancária ou a Cultura do Dinheiro, História do Dinheiro. Que ele fala bastante sobre isso. É muito interessante ver que o sistema bancário, o sistema de capitalismo que a gente conhece hoje em dia, ele vai evoluindo de século em século em século, e esse livro explica muito bem. Então, dica aí para quem é ouvinte do Sem Gravidade. Certo. E o que a gente tem hoje em dia é o capitalismo moderno. E esse capitalismo moderno, ele vem exatamente por essa influência do cristianismo dentro do pensamento da democracia liberal. E foi o momento que você mais produziu riqueza no mundo. Pasme, porque até Karl Marx admite isso. Você vai ler lá o Manifesto do Partido Comunista, a primeira coisa que Karl Marx está falando ali entre burgueses e proletários, ele fala, olha, o momento que você teve maior crescimento de produção no mundo foi o momento do capitalismo. Obviamente que Karl Marx ele entendia o capitalismo diferente do que nós entendemos hoje em dia. Toda vez que eu via o Luther na série, eu tinha um sentimento mais ou menos igual ao seu, só que minha cara, ela agia antes do meu sentimento, entendeu? Eu dava uma torcida na cara toda vez que fazia... E o maior problema que eu tenho com o Luther é que ele é um bobão que não cresce, velho. Sim. E esse é um problema que eu tenho, na verdade, com todos os personagens, exceto o 5, que os personagens, a série toda, ela é centrada, como você falou, ao redor da família, dos personagens. É uma história
história sobre o crescimento deles. Só que a execução do negócio é tão mal feita no seriado da Netflix que não tem crescimento nenhum. Eu vejo assim, do jeito que os caras começam, é exatamente o jeito que eles terminaram a segunda temporada. Eu penso que esse crescimento, essa mudança, deve estar guardada pro final da série. O problema é que tem algumas séries que vão ficando famosas e você vai entrando capital nelas e elas se estendem demais. E isso é um problema, porque se estender demais e os caras não evoluírem, não se desenvolverem com o personagem, isso é um problema. Se for uma série de 5 temporadas e na quarta ou terceira os caras realmente falassem, não, peraí, eu tenho que ter uma mudança aqui, beleza. Uma série que aconteceu isso era o Sobrenatural. O Sobrenatural era pra ter acabado na quarta temporada. Era a minha série preferida. Que foi quando você teve lá o Apocalipse, não aconteceu o Apocalipse. Nossa, ia ser maravilhoso se tivesse acabado na quarta. Tá, agora qual? 20ª temporada e ninguém assiste mais, porque realmente ficou maçante, né? Passou do tempo, amadureceu tanto que estragou, cara. Exatamente. Mas é verdade, personagens, eles têm um arco. E quando você fecha aquele arco ali, você não tem mais nada pra falar, certo? E se você fica forçando o negócio, tentando falar de algo que não tem mais nada ali, você perde o conteúdo e fica só com a forma. Mesma coisa do Luther. Em 61 também, Fidel ele pede o uso de mísseis nucleares ao Nikita Khrushchev e ele cede. E naquele momento, cara, olha o perigo que o mundo passou. Você tem agora o botão de desliga e liga do mundo na mão do Fidel Castro. Do doido do Fidel. Só que até o Nikita olhou assim e falou assim, cara, peraí, eu sou louco, mas esse cara aí é mais louco que eu. Vamos tirar esse botão da mão desse cara. E quem estiver escutando aqui o podcast, depois pesquisa. Crise dos mísseis. E nesse período, o Khrushchev ele vai lá e retira esse armamento do Fidel. Agora, uma coisa interessante sobre esses mísseis que o Khrushchev mandou pro Fidel. Todo mundo achou na época que o Khrushchev tinha mandado esses mísseis pro Fidel de forma estratégica, entende? Porque ele pensou, olha, vou colocar essa base de lançamento de mísseis aqui, porque os mísseis que eu tenho, eles não são transcontinentais. E os Estados Unidos colocaram aqui, bem na minha fronteira, um monte de lançador de mísseis que atinge minha cabeça, sacou? Tanto de um lado quanto do outro. Era ali na Coreia do Sul e do outro lado na Europa, né? Ali na Polônia, toda aquela região ali, meu amigo, era míssil americano a perda de vista. Todo mundo achava que isso foi uma jogada estratégica do Khrushchev pra rebater os americanos e falar, olha, você tá com um míssil apontado pra minha bunda, eu vou colocar um míssil apontado pra sua, ok? Ok, mas não. Descobriram lá de novo, eu não lembro mais quando exatamente foi, se nos anos 80 ou 90, eles abriram os documentos, provavelmente foi nos anos 90, que foi quando a União Soviética caiu. Eles abriram os arquivos secretos da União Soviética desse período. E nesses arquivos, cara, eles falaram assim, que o Khrushchev, ele simplesmente foi com a cara do Fidel. Simplesmente ele falou, olha, eu gosto desse cara que tá levando o comunismo pra América do Sul. Vamos mandar uns mísseis nucleares pra eles? Vamos, por que não? Eu não sei se é história de derrota ou se é história de vitória. Vocês julgam aí no final, beleza? Beleza, então. Teve esse dia que eu tava voltando do MBA. Eu chegava em casa mais ou menos uma meia-noite. E esse foi o primeiro apartamento que eu tive com minha esposa. Era um apartamento de 45 metros quadrados. Num predinho de 3 andares e que a gente alugava um pedaço da garagem. Você não escutou errado, era só um pedaço mesmo que a gente alugava. Eu cheguei de noite, depois do MBA, e pra minha surpresa, cara, a vizinha tinha colocado o carro dela no meu pedaço de garagem. E ela colocou de um jeito que eu não conseguia colocar meu carro, não sobrava espaço suficiente. E aí, meu amigo, imagina você chegando cansado, morto, trabalhou o dia inteiro, ainda foi pra porcaria do MBA, que você já detesta depois de tanto tempo indo pra aquele negócio ali, chega cansado, querendo comer alguma coisa e descansar, e aí o que você acha? Um carro no seu pedaço de garagem. Eu explodi com a mulher, eu falei, você é um irresponsável, que você fica colocando o carro onde você não tem direito, e blá 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 blá, e soltei os cachorros pra cima da mulher, sacou? Assim, tava no meu direito, claro. Quem nunca? O próximo, assim que ela tirou o carro dela, né, aí eu fui colocar o meu, e na hora que eu rodo a chave, a bateria morreu. Nossa, cara. E pra completar, eu comecei a empurrar o carro, né? Só que assim, não tava dando, que a rua era meio subida também. E adivinha só quem foi me ajudar a dar partida no carro?
A mulher vizinha. que eu acabei de esculhambar. Os humilhados serão exaltados. Pois é. Então, é por isso que eu falo, não sei se essa foi uma história de vitória ou história de derrota. Superação. E se eu te falar que eu já morei no mesmo lugar? No mesmo lugar. Já Naquele morei. prédio? Naquele prédio. Morei naquele prédio e tive o mesmo problema que você. Se pá, era a mesma mulher que eu discutia também. O modus operandi da vizinha. E eu peço desculpa pela falta de decoro, mas que mulher desgraçada, velho. Eu juro pra você. A mulher acabou de ajudar o cara. Nossa, que ódio. Eu acho que tem aí um ponto que já emenda com uma outra coisa que tem pra se falar aqui, né? Que é o seguinte: justamente esse corte da realidade que fazem, colocando o cristianismo como uma coisa menor, é o que traz essas ideologias justamente pra dentro do cristianismo. Essa teologia da libertação, que no fim das contas essas coisas, essas implementações materialistas e marxistas dentro do cristianismo, eles nada mais são do que uma tentativa de idolatria. É o quê? É você tirar Cristo do centro da tua pregação, do teu dogma, daquilo que você internaliza do cristianismo, e você colocar o Estado. É você querer dizer o quê? Que nós podemos criar o paraíso aqui na Terra, e tudo que a gente precisa fazer é criar riqueza suficiente para que todo mundo, né, consiga se divertir no parquinho. Seria o nome disso Teologia dos Sete Montes? Esse aí eu nunca ouvi falar não, mas... Já ouvi um pouquinho disso, né? Não é bem uma teologia, mas é uma teoria dos Sete Montes. Já ouviram falar disso? Já ouviram? Não. Pode explicar aí. Eu não. Que isso, cara? A teoria, ou sei lá se é teologia dos Sete Montes, é que nós cristãos temos que ocupar os Sete Montes da sociedade: educação, cultura, política. Como é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Sete Montes. Vou até pesquisar no Google. Não, mas eu vou falar agora sobre isso. Porque o que acontece? O protestantismo, e agora voltando mais no nótico, o evangelicalismo brasileiro, ele tem um ponto diferente do catolicismo. Ó, rapidão, Igor, rapidinho. Teoria dos Sete Montes. Você tem que dominar as artes, a mídia, o governo, a economia, a educação, a família e a religião. Então ele fala assim: você é um cristão, que você tem que dominar os Sete Montes. Você vai ver o tanto de gente que vai aparecer desde hoje com o negócio de política aí que tá rolando, falando disso aí: vota em mim, porque nós temos que ocupar lá e tal. Sempre tem um quê de dominação. Só que, por exemplo, na questão dos Sete Montes que eu citei aí, não cabe todo mundo nos Sete Montes, moço. Ué, é básico da vida, não cabe todo mundo lá não. Então isso não funciona, entendeu? Não tem espaço pra todo mundo. Eu acho que nesse quesito aí, o cristão ele deve se orientar mais por vocação. Se a tua vocação é ensinar, então ensine. Se a tua vocação é falar, então fale. Cara, eu interrompi o Igor, mas vamos lá. Off-topic aqui é regra do jogo. Então tá de boa, Não, mas o que eu tô falando é exatamente sobre essa questão, porque o protestantismo, ele fez uma coisa muito boa pro mundo cristão, mas com ele também vieram alguns problemas. Qual é a ideia aqui? Você tinha o catolicismo romano, que ele entendia que existia uma total divisão entre o sagrado e o profano. O que é sagrado? Aquilo que está dentro da igreja. E o que é profano? Aquilo que está fora da igreja. Isso aí faz parte do pensamento medieval. E até existe uma crítica sobre isso. Então o protestantismo, ele veio com aquilo que a gente entende como ética intramundana. O que significa? É aquilo que o Lutero fala. O sapateiro pergunta para Lutero: como eu posso agradar a Deus? Aí Lutero responde: olha, você faça um bom sapato, vem dar um preço justo, que assim você glorifica o nome de Deus. Mas antigamente a gente sentava na mesma sala, gente, vocês não vão acreditar nisso, mas era na mesma sala, cada um com um controle na mão, e se perdesse, passava o controle. Mas olha que legal, você vai pegar essa época aí, você tinha a ideia de... Agora fugiu a palavra, né? Mais de um jogo solidário, né? Você sentar e jogar. E ali, cara, era um momento de tensão. Eu não sei vocês, mas quando a gente jogava Street Fighter, eu e meus primos pequenos, a qualquer momento podia sair alguém voando assim do quarto, sabe? Era muito bom, velho. Eu virava a noite. Eu só podia jogar na sexta-feira à noite, final de semana, né? E se eu tivesse feito todos os deveres de casa? Minha mãe falava: beleza, se você tiver feito tudo que você tem que fazer, eu vou olhar o seu caderno. Aí sim, a minha mãe guardava o videogame numa caixinha no quarto dela. Aí ela trazia o videogame e dava pra gente. Aí, moleque, era rivalidade, velho. Virava sexta-feira jogando, todo mundo chorando, pernas voando, entendeu?
Agora, o Klaus, o desenvolvimento do personagem sobre a questão de drogas, que é muito importante falar sobre isso, o subterfúgio pra drogas e bebidas, e eu não tô dizendo de você simplesmente beber, porque é comum, mas quando você usa disso em excesso, significa que a vida, a realidade que te é imposta, você não consegue suportar. Então você tem que ter aquilo que a gente chama na filosofia de escapismo. E eu percebi muito isso nele. Inclusive, um dos filósofos que eu mais gosto, que é Pascal, que ele é um pessimista, um cético cristão. Sabia disso, cara? Existe sim o pessimismo cristão, que ele vem de Pascal. É onde eu me enquadro dentro da filosofia, Agostinho, Pascal. E Pascal, ele fala o seguinte, olha, qual é o problema do ser humano? Ele não fala só de uma pessoa, do ser humano. É porque a gente fica sempre divagando entre passado e futuro. A ansiedade daquilo que vai acontecer e o passado que tá guardado ali na sua alma. E a gente não atenta para as coisas do presente, que é a realidade. Porque olhar a realidade te causa dor. Isso em todos os seres humanos, que ele chama de eu odioso. E eu percebi isso muito no Klaus. Só que ele, em uma visão extremada. O cara não consegue ver a realidade, porque ele vê espíritos desde pequeno, e ele ainda não se acostumou com essa ideia. Ele tem medo dos espíritos, e pra ter um subterfúgio dessa realidade que dói nele, o cara se afoga nas drogas, né? Inserindo um comentário justamente na Trindade. A Trindade é um relacionamento em si. Significa o quê? Que Deus, ele é uno, mas ele pode, com o relacionamento que ele possui em si, ser perfeito e não precisar de mais ninguém. Mesmo para amar, você precisa amar outro. Como Deus é trino, ele pode amar a si mesmo de forma perfeita, sem necessitar de mais nada. Já quando a gente leva para lá esse mesmo conceito, não funciona. Por quê? Você não consegue ter um Deus que é relacional, como o Deus cristão, porque ele é sozinho, ele é solitário na existência. Não existe nada como ele, e como sozinho e solitário, ele não tem nenhum foco no relacionamento. Se você acha uma ave na frente do avião, você entrega o piloto pra Receita Federal, cara, é tráfico isso? É? Eu entrego ele pro Ibama. Eu vou chegar nesse ponto, parece sacanagem, mas quando tem algum acidente assim de fauna, tem um especialista do Ibama que ele vai pegar o que ficou daquele pássaro ou daquele animal, né? Acreditem, não são só pássaros que colidem com aeronaves. Peraí, agora eu fiquei curioso. Qual é outra coisa? Não, peraí, eu tô curioso. Qual é outra coisa, além de um pássaro que tá no céu, né? Que vai colidir com... Eu tô com medo, não sei se continua esse programa. Saca só, tem uma aeronave de uma empresa chinesa que ela tem uma pintura exclusiva de um salmão. Porque durante o voo, um salmão colidiu com ela. Caraca, assim. Um salmão. Gente, é sério, o que rola? O salmão com crise de personalidade, achando que é passarinho, pô. Todo mundo ri, tanto que é um negócio tão inusitado que essa aeronave recebeu uma pintura oficial, né? Eu vou só confirmar se era uma aeronave chinesa ou se era uma aeronave japonesa, mas que seja um falcão, um gavião, uma ave, qualquer que seja, pegou lá o seu salmãozinho, tá vindo lá bater um rango, né, tranquilaça, ou levar um rango para suas crianças, que seja. E, velho, ela foi surpreendida por uma aeronave se aproximando. O que ela fez? Obviamente, soltou o salmão e saiu de perto da aeronave. O salmão pegou na aeronave, velho. Olha aí, cara. Uma coisa que eu já peguei aqui no aeroporto de... foi saindo daqui do aeroporto, na pista de pouso, uma aeronave atropelou uma raposa. E acontece em outros aeroportos aí, eu já ouvi falar que já atropelaram capivara. Acontece, sempre quando acontece esse tipo de coisa, uma equipe de fauna do Ibama vai lá identificar qual foi o animal, vai coletar dados, vai fazer um estudo para saber o impacto da aviação na natureza. Tem tudo isso aí, Mas os mais comuns são pássaros. Então, vamos supor, você perguntou aí, se a aeronave pegar um pássaro, o que eu vou fazer com o piloto? Cara, é um procedimento bem complexo. Por exemplo, se ela pega no motor, a aeronave já não vai mais voar. Eu tenho que parar aquela aeronave, eu tenho que examinar o motor todinho para saber se esse pássaro pegou em alguma parte do motor que não precisava, que não poderia. Esse pássaro, ele pode ter trincado alguma lâmina do motor. Talvez ainda sobra carne o suficiente para fazer a janta. Olha, dizem que quando uma aeronave... Dizem que quando uma aeronave... Cara...
Dizem que quando uma aeronave pega um pássaro no motor, tem cheiro de frango assado na cabine. Mas... Bom saber. É, porque o ar que vai da cabine, ele vem do motor, entendeu? Então o pessoal falou, quando pega um pássaro, é um cheiro muito forte de frango assado na cabine. E então vamos supor, se esse pássaro, por um acaso, trinca uma lâmina do motor e essa aeronave vai voar logo em seguida, essa lâmina pode se desprender, o motor vai sugar o resto da lâmina, ele vai começar a vibrar excessivamente, porque ele não está com o peso ali devidamente dividido entre a estrutura do motor. Como ele tem uma rotação muito alta, o motor vai vibrar e vai desmontar todinho no ar. Entendeu? É muito perigoso. Então o pássaro pegou, ou o piloto volta, ou ele alterna para o próximo aeroporto mais próximo dele, se ele já tiver pego uma altura suficiente, alguma coisa assim. Então quando a aeronave chega, a primeira coisa que eu vou olhar é isso. Hoje em dia, quem tá defendendo o trabalhador é o capitalismo, sabe? Independente se goste ou não da política norte-americana, hoje em dia os Estados Unidos é que tá falando assim, cara, a gente tem que dar qualidade de trabalho. Se o trabalhador é quase um escravo, você tá fazendo um capitalismo desleal. Isso não é capitalismo. Você tá enriquecendo uma nação através do trabalho quase escravo. E quem dizia que ia defender o trabalhador é exatamente quem tá oprimindo o trabalhador. Das liberdades no Brasil é uma questão interessante, é até bom a gente fazer um paralelo com o americano, porque você sabia que a única Constituição que colocou como cláusula dentro da Constituição a liberdade de expressão é americana? Não existe liberdade de expressão escrita na Constituição em nenhum outro lugar do mundo, só que inclusive na brasileira. A brasileira, ela tem aquela mesma ideia de que liberdade de expressão é um direito dado pelo Estado, pode ser removido pelo Estado de qualquer forma, entende? E eu acho que essa é a grande diferença que fez pro desenvolvimento americano, porque, olha só, essa é uma ideia muito legal, cara. Ideias de borda, sabe o que são isso? São aquelas ideias que avançam o conhecimento humano um pouquinho. Elas atuam sempre na borda do conhecimento. Essas ideias de borda por exemplo, a teoria da relatividade do Einstein. Só que essas ideias de borda, elas não conseguem nascer em nenhum lugar, a não ser que você tenha liberdade de expressão plena. Porque elas são extremamente dependentes, cara, de você ir contra o que o sistema acredita agora. Imagina só, uma estrutura comum, uma empresa, certo? Se na empresa não puder falar contra o que o seu chefe acredita, você não consegue avançar as ideias atuais. Sim, isso aí tem um teórico que vai falar muito bem sobre isso. Aquela ideia não é, dentro da economia não é o que eu apoio mais, eu gosto muito do Mises, mas Hayek vai falar isso. E ele vai tratar um pouco sobre epistemologia social, a teoria das ideias dentro da sociedade, e se fala muito sobre isso, sobre como o conhecimento ele não está retido em um local. Por isso que a liberdade é tão importante, porque quem produz conhecimento é o popular, no dia a dia, sabe? E ainda mais catalisada dentro de uma sociedade de capitalismo moderno, que é a ideia que o indivíduo, ele aprende dentro do ofício dele a fazer uma coisa de uma forma diferente, o outro indivíduo lá, sabe, no sul do país está fazendo outra coisa, produzindo conhecimento dentro de lavoura, o outro indivíduo está fazendo isso do mesmo jeito, no enriquecimento de metais. Essa ideia que o conhecimento ele pode estar centralizado em algum local é uma das ideias centrais aqui no Brasil. No Brasil se pensa que o intelectual está no governo ou na universidade. E não tem assim. A produção de conhecimento não pode estar associada a um local, porque o conhecimento ele está disperso na sociedade. Cara, por incrível que pareça, a história que eu mais gostei não tem nem plot. Eu só tava passando, sabe? Tava de passagem. E aí eu encontrei uma casa que tava cheia de crianças. Tinha uma exclamaçãozinha lá. Eu fui ver o que tava rolando. Quando eu fui conversar com as crianças, eles falaram: não, a gente é órfão da guerra. A gente não tinha pra onde ir. A gente se reuniu aqui nessa casa. A gente tá tentando viver. Só eu sei como é que é essa. Eu lembro dessa parte. Tô ligado, mano. Só pela profundidade que existe nessa história não contada, porque eles não aprofundam mais do que isso, mas só a tua imaginação já consegue traçar tudo que aconteceu, o que vai acontecer ali, entende? Com, sei lá, 3 ou 4 frases. Pra mim, essa daí foi a melhor história. E eu não sei vocês, mas eu dei 20 dinheiros lá pras crianças, cara. Pô, também, eu dei uma grana também, mano. Tem a opção de dar comida, não é isso? Você pode dar uma batata, pô. Pô, mas com dinheiro tu vai comprar várias batatas pra criançada. Eu não lembro o que eu fiz.
Mas eu lembro que era mó legal que eles estão cantando, brincando em roda, né, sentados. O que eu achei legal dessa história mesmo é que ela indiretamente te conta um pouquinho sobre a guerra, sabe? Porque nós somos uma geração da paz. Todo mundo que tá aqui nesse programa, até do 6K até eu, que sou o mais velho aqui, uau, nunca achei que falaria isso, mas é a verdade. A gente é uma geração de paz, a gente não viu guerra. Você teve a guerra ali do Iraque e tal, mas o Brasil mesmo, nós brasileiros, não desenvolvemos nenhum tipo de conflito, cara. Outra coisa, nem o americano em grosso entrou. Foi muito pouco em relação à porcentagem da população, foi muita pouca gente que entrou de fato nesse conflito. É verdade. Então, assim, nossa geração, nós não temos ideia do horror que é a guerra. E é por isso que a gente romantiza tanto o negócio, sabe? A gente estuda muito sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, só que essa falta de perspectiva dos horrores da guerra nos deixa meio, como é que eu posso falar, meio virgens no negócio, entende? A gente realmente não entende o quão ruim é uma guerra, e esse pedacinho do jogo, ele me deu um gostinho assim, só pra internalizar um pouquinho de como as coisas podem se tornar realmente ruins na Terra quando a gente tá em tempos de guerra e não em tempos de paz, como a gente tá agora, e isso valeu pra mim. E aí a gente já emenda, Maomé é profeta de Deus mesmo? Olha, Paulo, ele falava, não só Paulo, já foi explanado anteriormente, mas tanto o judaísmo quanto o cristianismo, ele tem essa questão de testagem dos profetas. E independe se aconteceu um milagre, independe se desceu anjo do céu, se é falado alguma coisa que foge tanto da tradição oral e escrita, olha, meu amigo, cuidado. Paulo, ele vai além, ele fala que seja anátema, que seja maldito, se chegou um anjo do céu e pronuncia palavras ou chama você para adorar um Deus que não seja aquele que teve ali a morte na cruz, que foi Jesus. Uma das histórias que são mais significativas dentro da filosofia é a alegoria da caverna. A alegoria da caverna é amplamente conhecida, mas ela, de uma forma bem resumida, é assim: você tinha um grupo de pessoas dentro de uma caverna que estavam totalmente presas, e eles não conseguiam mover o pescoço, e a única coisa que eles conseguiam ver eram as formas na parede. E essas formas eram simplesmente sombras que se moviam. E essas sombras eram as sombras de uma fogueira que tinha atrás deles, de quando as pessoas que os mantinham presos ali passavam pela fogueira e faziam aquelas sombras. Eles achavam que as sombras eram os deuses. As sombras era todo o mundo que eles conheciam. Acontece que em um determinado momento, um desses prisioneiros consegue escapar. Ao escapar, ele vê a fogueira e ele percebe que as sombras é somente a imagem projetada daqueles que passavam na frente da fogueira. E ele olha lá pro fim da caverna e ele vê o restante do mundo. Ele chega lá no fim da caverna, ele vê o céu, ele vê os passarinhos, ele vê as árvores de verdade, e ele percebe que tudo aquilo que ele via lá atrás era só uma ilusão, era o mundo visto por uma máscara. Ele volta lá para trás, ele fala pros companheiros dele, ele os liberta, e ele fala: olha, esse mundo que a gente está vendo aqui dentro da caverna é uma ilusão. Isso daqui é só o resultado das sombras que foram projetadas para nós vermos. Isso é muito atual, porque é justamente o que acontece na nossa relação com a mídia. O que a gente vê de notícia são as sombras projetadas por alguém. É a percepção do jornalista sobre o mundo. Só que quando um jornalista escreve sobre uma árvore, aquilo não é a árvore de verdade. A árvore de verdade está lá no mundo real. E é importante a gente entender isso, que quando a gente lê uma notícia, o que a gente está lendo é o recorte da realidade de um outro ser humano. Então você não tem que entender aquilo como verdade absoluta até que você possa comprovar o que é ou não é real. É mais eficiente você confiar nos seus próprios olhos do que na percepção que outra pessoa está tentando desenhar para você. Tem uma frase em inglês que ela fala assim: Are you going to trust me or in your damn lying eyes? Você vai confiar em mim ou nesses seus olhos mentirosos? A conclusão que eu tenho é que, cara, acredita nos seus olhos, acredita nos seus instintos, vai atrás da verdade, e de uma verdade absoluta, até mesmo quando ela não te agrada. Porque quando você encontra uma verdade que não te agrada e mesmo assim você percebe que ela é a realidade, aquilo ali é o que você tem que se agarrar mais forte, porque mesmo sem gostar, você percebeu que aquilo é real.
No dia 4 de agosto, houve uma grande explosão no porto de Beirute. Você estava próximo do ocorrido? Cara, eu moro em Zarli e trabalho em Majdalanjar. Como eu já disse anteriormente, não ficam próximos a Beirute. Relativamente próximo, porque o país é tão pequenininho que tudo aqui é perto, né? Pra você ter noção, o Líbano é 823 vezes menor que o Brasil. Então caberiam 823 Líbanos no território brasileiro. É muito pequeno. Nesse dia, especificamente, eu tinha ido a Beirute fazer orçamentos de trabalho, reuniões, ida ao banco, enfim, resolver tudo isso. E eu passei no exato local em que houve a explosão em 2 oportunidades. De manhã eu passei por lá, fiquei preso no engarrafamento por vários minutos ali, justamente em frente. E à tarde, cerca de 2 ou 1h30 antes da explosão, eu estava naquele exato local de novo, em outro engarrafamento. Então, se ela tivesse ocorrido em, assim, 1h30 antes ou algumas horas antes pela manhã, eu provavelmente teria virado poeira por ali. Uau. Cara, que louco. Eu lembro que teve uma galera que tava perguntando sobre você nas redes. Tipo assim, dá notícias aí, cara, porque, sabe, né? Queremos saber como você está. Aí eu lembro que você veio e se pronunciou, falou que tava tudo bem com você, mas que você tinha passado ali pelo local várias vezes ao dia. É porque realmente as imagens foram chocantes, né? Os vídeos que as pessoas viram foram assustadores, parecia uma bomba atômica. Então realmente não interessa se você não mora em Beirute, se você tá a quilômetros de distância, as pessoas ficam preocupadas, né? E a gente deu pra sentir os efeitos de onde a gente mora. Então a fumaça chegou aqui, teve gente que relatou que sentiu tremores e tudo mais. Então realmente foi assustador. Cara, porque vocês não pensam nos pobres. Aí ela fala assim, não, a diferença é que eu quero que o pobre saia da pobreza. Você quer que ele permaneça na pobreza. Você quer acabar com os ricos, mas quando você acaba com os ricos, você coloca todos na pobreza. Quando tem pessoas mais ricas em países, elas conseguem puxar os mais pobres da pobreza extrema. Engraçado que até os oponentes, eles começavam a rir. Exatamente, eu falando assim, nossa, essa mulher, ela domina ali o discurso. Se você acha que Bolsonaro mita pra cima do povo, é porque você nunca viu o discurso da Margaret Thatcher. Aquela ali é que é. Ela dá tapa e o cara ainda acha bom, velho. Agora, trocar pneu, cara, eu fico de cara, porque assim, meu pai, ele vai trocar, meu tio também, ele tá de terno, sabe? Só tira o paletó, dobra a manga, troca o pneu, não suja uma unha. Caramba. Eu vou trocar pneu, mano, eu pareço mendigo depois do fim do que eu termino o negócio, entendeu? Cansado, sabe? Já quero deitar e dormir, velho. Tem gente que tem a manha, agora eu... Olha, a primeira vez que eu fui trocar um pneu, e foi... Bom, adivinha só qual foi o pneu que eu fui trocar? Do Uno, claro. Eu fui trocar o pneu, né? Na verdade, eu tinha chegado em casa da faculdade, estacionei o carro e fui dormir. No outro dia, quando eu levantei pra ir pro trabalho, eu ligo o carro, aí eu vou dando ré e o carro parece estranho, sabe? Pesado, não queria sair do lugar. Falei, calma aí, tem alguma coisa esquisita aqui. Aí eu saio do carro, vou dar uma olhada, tá lá, o pneu murcho. Aí eu, putz, vou ter que trocar esse negócio agora que eu tenho que trabalhar, né? Depois eu arrumo esse negócio aí. Pois bem, fui trocar o pneu do carro. Se você não sabe, o Uno que eu tinha era o Uno Way, aquele que é mais altinho. Você aí que tá ouvindo que nunca teve um Uno Way, primeiro lugar, azar o seu, porque você não sabe o que tá perdendo. Não muito, mas o carro é legal. O Uno Way, ele vem com aquele kit pra você trocar pneu, só que a chave de roda dele, cara, é muito pequenininha. Entendeu? Verdade. O negócio é minúsculo, então você não tem espaço suficiente pra puxar, você não consegue botar força no negócio, sabe? E como tinha passado anos, que eu já tinha um Uno até o primeiro pneu furar, o parafuso tava durão. E aí eu fui tentar tirar e o negócio simplesmente não saía, cara. E eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Será que eu tô rodando pro lado errado? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, trocando o pneu de um carro? Não pode ser tão difícil. Claro que eu fiz o óbvio. Eu fui pesquisar no Google como trocar o pneu de um carro. Não. Sim. Minha mãe ficou decepcionada. Mas o Google me ajudou, o cara deu uma dica lá que foi o que matou a questão. O fulano, ele falou assim, olha, se a chave do parafuso não estiver rodando, sobe em cima dela e pula. Foi o que eu fiz, cara. Eu lá na minha garagem, pulando em cima da roda do carro. Agora você imagina o tamanho dele pulando numa chavinha. Essa chave superou. A chave é forte, é pequena. A chave é top.
suma, o que queríamos mostrar, e é sempre nossa pretensão nos nossos podcasts, é falar sobre temas complicados mesmo, mas sempre nesse tom de leveza, de bate-papo entre colegas. Eu, particularmente, eu não tenho problemas com o evolucionismo, contudo, o evolucionismo tem seus problemas, como qualquer outra teoria científica. Eu, inclusive, gosto muito da sociologia evolucionista. Todavia, a universidade ela tem que ter ideias concorrentes e também ter um alvo para as verdades, não deixando de estudar os fenômenos, não deixando de fazer os métodos indutivos, também não deixando de fazer as deduções. Todavia, entender que existem verdades científicas é não entender a ciência. Inclusive, dentro da epistemologia, filosofia da ciência, ou filosofia do conhecimento, a tese que hoje em dia você tem maior evidência é o falsificacionismo em Popper. Queria falar o seguinte, olha, nada é verdade, toda tese tem que ser falsificada. Se a tese não for falseável, você não consegue provar que ela é verdadeira. E esse é um dos problemas de parte do evolucionismo, e eu tenho que ser bem generoso aqui com meus colegas biólogos, que existe outra parte muito sólida, que inclusive utiliza-se para tratamentos e etc e tal. Todavia, quando se fala da parte dedutiva do evolucionismo, eu tenho que repetir como Popper não passa de metafísica. E essa é a minha conclusão. Ok. A conclusão de Darwin é até compreensível se você considerar o tempo que ele viveu, e provavelmente ele nem percebeu ou simplesmente ignorou que ele foi influenciado pelas ideias que estavam circundando ele ali, né? Da mesma forma que a sociedade daquela época encontrou uma solução que o satisfazia, a gente também pode buscar uma que seja mais assertiva, mesmo que a gente corra o risco de incorrer no mesmo erro, né? E mais, as guerras dos séculos XX nos mostraram que o progresso ele não é atingido sem um objetivo, significado, intenção e, consequentemente, uma mente. Sem olhar atentamente para onde a gente está andando, a gente corre o risco de cair no abismo. Progresso não é um acidente, mas a decisão consciente de quem sabe onde quer chegar. E mais, a academia, ela ficou rígida e dogmática quando o tema é darwinismo, evolucionismo, mas a gente encontra um ambiente mais aberto a novas ideias, conforme o ideal ateísta, materialista, conforme o progressismo que prometia uma caminhada sem nenhum percalço do homem em direção à perfeição via evolução, se torna cada vez menos provável e popular. O avanço tecnológico nas áreas da física quântica, computação, tem aberto um novo leque de possibilidades que nos permite até revisar hipóteses que no passado pareciam conto de fadas, mas hoje parecem descrever melhor a realidade. E assim, existe valor no trabalho de Darwin, apesar dele certamente ter sido um produto de seu tempo, mas na boa, nunca foi essa Coca-Cola toda não. Eu tenho um sério problema com a timidez, no sentido de quem é tímido e se vê como vítima. Porque a timidez, ela vem sempre com um problema de egocentrismo. Normalmente quem é tímido, e eu tô falando isso, se alguém que for tímido e estiver nos escutando, eu não tô falando isso com um modo de atacar, mas com um modo de ajudar mesmo. Eu acho que o problema da timidez é sempre problema de egocentrismo. Imagina que a vida, ela é um palco. E se a vida é um palco, onde o tímido está? Na plateia ou no palco? No centro do palco? No centro do palco, sempre. Esse é o problema do tímido. Ele sempre se acha o centro das atenções. Quando o tímido entra numa sala, ele acredita piamente que todo mundo que está ao redor, no ambiente, está olhando pra ele, esperando alguma atitude dele, entendeu? Então, ele se torna todo o centro das atenções. Olha, eu não posso mover a mão porque senão alguém vai olhar. Não. Esse é um dos problemas da timidez. Uma das maneiras que se diz pra você fugir um pouco da timidez é você fazer a contramão. Você parar de se olhar como o centro da sua vida e colocar outras pessoas no centro. Escutar pessoas, escutar os problemas. O mundo, ele é cheio de pessoas quebradas, de pessoas que precisam de ajuda. E quando você sai da sua zona ali, do centro do seu universo, e você começa a olhar para as pessoas e colocar as pessoas nesse lugar, você começa a pensar, começa a perceber que todo mundo na vida é meio, sabe? Tem algum probleminha, cara. Você não tem todos os problemas do universo colocados no seu lugar. Tem que falar também um dos meus brinquedos favoritos, né? Sim. Eu acho que vocês vão lembrar desse. O bate-bate. Ah, sim. Lembro. Já machuquei muito o dedo. Aham. Era o brinquedo que dava câncer no braço, né?
Cara, só ficava os hematomas só. Ó, pra quem é mais novo e não sabe do que eu tô falando, deixa eu tentar descrever pra vocês o que é esse brinquedo. Imagine que você tem uma argola de metal e dessa argola de metal saem duas cordinhas, uma pra um lado e uma pro outro, descendo pra baixo, sacou? Duas cordinhas moles e tal, cordinha normal. Na ponta de cada corda tem uma bola maciça feita de sei lá o que. Eu acho que aquilo ali era metal, ou talvez era só plástico muito Mas duro. parecia metal, parecia. Pode até não ser metal, mas a consistência e o peso era de metal. Isso. Pense no seguinte, pra quem tem referência bíblica aí, sabe a funda de Davi que ele usava pra atacar a pedra? Imagina aquilo dali, só que em formato de brinquedo, sacou? Era mais leve, se pá, a funda de Davi era mais leve, porque aquele negócio lá, meu Deus. Cara, e aí, pra quem ainda não entendeu como é que esse negócio funciona, como é que você fazia para brincar com esse troço? Ó, você tinha a argolinha de metal que você segurava com o teu dedão, entendeu? Apertando ele pra baixo no resto da tua mão, como se você fizesse um punho. Daí, as duas bolas ficavam pra baixo, certo? E elas alcançavam a outra, elas batiam uma na outra. Então a brincadeira era o quê? Você conseguir bater elas em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. E por isso que o nome era bate-bate, porque ficava tá. Imagina que minha mão tá indo pra cima e pra baixo agora, entendeu? E esse era o brinquedo, cara. Qual era o grande problema desse negócio? Porque assim, você tem que ter certa coordenação motora pra conseguir fazer esse negócio funcionar direito. Até você chegar lá, o negócio batia na tua mão enquanto você tava tentando fazer as duas bolinhas baterem, cara. E você não imagina a dor que era esse negócio. Até hoje eu não sei como é que meu braço não quebrou. A cabeça do dedão que segurava era todo vermelho, né? A unha faltava cair de tanta bolada que levava. Como vocês não vão falar que essa geração é Nutella? É claro que é, cara. Vocês colocam duas bolas de ferro na mão de umas crianças de 6 anos e falam, brinca aí, brincadeira saudável. Ninguém vai se machucar, não, que isso? É lógico. A nossa infância foi puro darwinismo, evolução, sabe? Seleção do mais apto e bora. Quem sobreviveu, sobreviveu. O Islã, ele é uma religião onde a relação entre o homem e Deus é vista como a relação entre um escravo e seu mestre. Ao passo que, no cristianismo, a relação entre o homem e Deus é uma relação de filiação, né? De filho e pai. Então isso é uma das tantas diferenças substanciais que a gente elencou aqui hoje e que a gente demarcou como separando as fronteiras entre Islã e cristianismo e mostrando que Yahvé e Yeshua são uma coisa, é um tipo de divindade, um tipo de Deus, e Alá é outra coisa completamente diferente. Por isso que quando muitas vezes eu vou falar, eu falo Deus e Alá, porque não é a mesma coisa. E uma das coisas também que o cristianismo traz no seu bojo, para não ficar parecendo também que a gente tá pintando tudo com cores mais escuras, a mensagem de esperança, né? A esperança é uma das virtudes teologais do cristianismo, virtudes aí centrais, importantíssimas. Hoje a gente não falou de política, a gente não falou do aspecto político, geopolítico, migratório do Islã. Podemos até falar numa próxima vez. Mas muitas vezes quando a gente fala desses assuntos que se resvalam, que se aproximam, às vezes o tom da conversa é muito tenebroso e às vezes a gente brinca, fala assim, você tá aí na Vila Nhocuné, em São Paulo, falando do fim da civilização europeia devido à imigração islâmica. Então vamos aqui adotar o Ocidente, o cristianismo, na sua história já enfrentou aí diversas heresias, já enfrentou diversos problemas e a esperança foi cultivada, foi mantida e ao final a coisa certa aconteceu. Então, por um lado, sim, estamos diante de uma situação problemática, por outro, vamos tomar cuidado para não cair no fatalismo aí e num pessimismo boboca que não tem muito a ver com a coisa toda. No fim das contas, o cristão, quando ele tá lidando com política, ele tem que fazer o contrário do que um revolucionário faz. O que o revolucionário faz? Ele entende que o objetivo dele, para ele promover a mudança, ele tem que ter poder, e o poder tem que ser conquistado a qualquer custo. Para o cristão, tem que ser exatamente o oposto. Você tem que colocar virtudes antes da política. Então você coloca as virtudes que você possui, que você recebeu, tanto dos seus pais, né, que, bom, em teoria receberam da Bíblia, e elevando mais
mais ao transcendente, receberam diretamente de Deus. Você coloca essas virtudes na frente da tua ação política. Então a tua ação política, ela vai ser pautada por limites. Você nunca vai fazer tudo o que você puder para conseguir poder, porque poder não é o seu objetivo. O que você tá querendo ali é o quê? Materializar o reino de Deus através das suas ações. E eu não tô falando aqui de você criar o reino, é diferente da teologia da libertação, ok? Só dando esse disclaimer aí. E a materialização desse reino, que o que a gente entende por ele, é uma coisa boa inerentemente. Você não consegue criar algo ruim seguindo as virtudes do cristianismo. Por exemplo, se você pensa em liberdade, você pensa em Cristo. Não existe forma alguma de você ser cristão à força, porque a essência do cristianismo é o que? É liberdade. Você só pode ser cristão se você quiser. E aí, eu até faço um paralelo aqui com Gênesis. O Igor tá até se remexendo na cadeira ali, pensando em Calvin falando coisa dela. Ó, eu coloco aqui um paralelo com Gênesis nessa questão da liberdade e escolha, que, por exemplo, muita gente se questiona, mas se Deus é onisciente, então ele sabia que o homem iria pecar, mas mesmo assim ele permitiu, é porque, entendendo os atributos de Deus, né, e que um deles é o amor perfeito, você não consegue amar de forma perfeita se não existir liberdade perfeita também. Então, mesmo Deus sendo perfeito e mesmo ele sabendo que existiria o pecado, que existiria a queda e que tudo isso aqui aconteceria, ele permitiu justamente para que existisse a opção do homem amar a Deus ou não. Isso tem que ser algo voluntário. E se não é voluntário, não é cristão. História medieval. Ela surge da forma que é hoje por causa das guerras mesmo, né? Tolkien, ele é convocado à guerra e ele e os amigos dele já pensavam em escrever livros de contos. Ele, como um estudante de linguística, e depois que ele volta da guerra, todos os amigos dele morrem e é dada a oportunidade para ele de escrever, e ele começou a escrever ali os contos do Senhor dos Anéis, e depois vai se entender quase uma mitologia, que o cara ele consegue criar uma língua. Inclusive é a parte mais complicada de ler Tolkien, viu? Porque, tipo, no Senhor dos Anéis, depois de um tempo que eu tava lendo, eu comecei a pular as cantorias, porque a cada 5 páginas tinha um elfo cantando. E a canção do cara não era tipo um parágrafo, entendeu? A canção do cara... Umas 2 páginas, né? É! Cara, não dá pra você ficar lendo 2 páginas de cantoria o tempo todo. O Senhor dos Anéis é como fazer uma trilha numa montanha. Não é não é uma parada maneira na hora de você ler. É maneiro você lembrar de como foi a experiência. Que a maneira que o Senhor dos Anéis é como livro, ele não seria aprovado se não fosse o Tolkien, não teria sido aprovado por ninguém. O livro, ele, como leitura, é meio maçante, é meio chato, principalmente o primeiro principalmente. Mas, quando você pega o livro, depois de um tempo, e você começa a lembrar do livro e tudo mais, o livro ele melhora uns 400%. Então, Senhor dos Anéis é uma trilha no Everest, basicamente. É um saco de fazer, mas quando tu lembra é muito maneiro. Agora, naquela parte que você tem o pai que tá tentando salvar o filho do jeito dele, que as pessoas são assim. Se a gente for ter... que você tem um olhar mais realista sobre a série. Eu já vou entrando mais na narrativa. Mas se você tenta olhar a perspectiva daquele pai, tá certo que ele fez uma ameaça lá pra Vânia que foi estranha. Mas se tu olhar a perspectiva dele, ele tá olhando assim, cara, meu filho, ele tem alguns problemas e eu quero salvar meu filho. E a mãe não tá deixando levar ele pra ajuda especializada. Ponto. Aí alguém que estiver nos ouvindo pode falar assim, Igor, mas ele tava levando o cara pro manicômio, e a gente sabe que o manicômio, o tratamento era outro naquela época. Só que, cara, o personagem dele não sabia disso. Ele simplesmente tá vendo o filho dele lá, passando mal, e ele sai correndo e fala assim, cara, eu vou salvar meu filho. Tem que levar pro hospital. Uhum. Ele tem que levar pro hospital. É um pai tentando salvar o filho. Aí na série colocaram como se o cara fosse vilão por estar levando o filho dele pra tratar. O cara, olha só, você que é pai aí que tá nos escutando, imagina que você abre o quarto do teu filho e você vê o guri lá sendo, sei lá, tendo uma convulsão, mudando de cor, sacou? Sendo possuído pelo demo, sei lá o que tá acontecendo ali, e você vai fazer o quê, cara? Você vai levar ele pro hospital, é a primeira ação de qualquer pai, mas aí não, a mãe pega um revólver e fala, não, você não vai levar ninguém pro hospital, não, eu que sei o melhor pra ele, que ele vai morrer aqui comigo. Cara, isso é a maior maluquice que eu já vi. E tem
tem uma outra coisa. Eles tentam pintar o cara em todo o tempo como macho alfa, mas na verdade ele é um corno manso, velho. Sacou? Tem a parte lá que ele leva a Vânia pro, sei lá, pra ver os boi, um negócio assim, leva lá pro cercado, e aí fala pra ela, ó, pega esse carro aqui, leva embora, tô te dando um carro pra você deixar minha família em paz. Então, na verdade, assim, se ele fosse um cara violento, ele sentaria o cacete na Vânia e mandava, sei lá, pra onde é que ela ia mandar ela. Mas não foi essa a atitude do cara. O cara não era violento, ele chegou e falou, olha, eu amo minha família, você tá interferindo aqui na relação entre nós, então você pega o carro e vai embora. Só isso, não temos problema, pode ir, de boa. Mas aí, assim, isso é a atitude cat. Quando manso, cara, o cara tomou um chifre, entendeu? Mas ele tem mais apreço pela mulher e pela família do que pelo próprio ego. E a queda do Muro de Berlim, ela se parece, aliás, ela é um eco de um discurso do Reagan, né? Que ele falou, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ponha esse muro abaixo, senhor Gorbachev. Como isso até dá arrepio, né? O cara fez o discurso lá em 87 e em 1990 esse muro como um eco histórico, olha aí eu sendo poeta, caiu. É muito bonita a cena. Quem estiver escutando esse podcast, vai lá depois no YouTube, você tem cenas. Eu acho que aquele moleque, o primeiro a pegar a marreta, porque até aquele momento você não tinha decidido que ia cair o muro, mas se juntou um quantitativo de pessoas pra atravessar, outras em cima do muro, aí o moleque, ele pega assim a marreta e dá aquela batida simbólica, assim, pá! É poético, sim. É lindo de se ver. Porque para aquelas pessoas ali, é o início de uma vida. Agora, uma vida com liberdade, uma vida para além do controle autoritário do Estado. Eu acho que o mais importante simbologicamente aí falando é que não foi um líder de Estado que deu a primeira marretada. Foi o povão. Um roqueiro socialista aí, né? Não era socialista. Pelo contrário, tá querendo sair, né? Então vou reformular. Um roqueiro capitalista. O moleque foi lá e uma marretada no muro. E era engraçado que tinha as variações. Tinha um fliperama que era só fliperama mesmo, aí tinha um fliperama que era bar, aí tinha uns velhos bebendo cachaça, e um bocado de criança jogando videogame, e de vez em quando... jogando sinuca. Aí fica assim, cara, é os anos 90. Os anos 90 é representado pela a ideia de fliperama. E eu lembro que a última vez que eu fui, eu levei um baita susto, cara. Porque, não, a gente tá lá, a primeira coisa, né? Direto, quase eu apanhava, porque normalmente tinha um adulto jogando, que era sempre o cara meio mal encarado, né? Assim, tal, de bermuda da Ciclone, sabe, pá. E eu era aquelas crianças abusadas, né? Eu botava a ficha pra ir contra ele. E como eu já tava acostumado, eu ganhava. Velho, teve um cara que o cara comprou umas 6 fichas pra tentar me ganhar e não ganhou nenhuma. Eu acho que quando o cara ia colocar a 7ª, eu juro, eu achei que aquele cara ia me bater, entendeu? Só que assim, como eu sempre fui muito, muito bem relacionado, porque tinha muito amigo do meu irmão que me conhecia ali na região, nunca tive problema nenhum. Mas um dia eu lembro que a gente tava lá, e como o Léo falou, é um lugar muito barra pesada pra criança. Aí do nada chegou um cara correndo, velho. E entregou um negócio pro outro cara, e o outro cara só correndo pra dentro, assim. Aí a polícia entrou, e eu não tinha visto a polícia entrando, e deu um tiro pra cima. Pá! Caramba. Sério, de jeito. Tava eu e o meu primo, né? Moleque, toda a minha hombridade de criança foi ao chão, assim. Eu comecei a chorar. Ô tio, eu tenho 11 anos, deixa eu ir embora, por favor. Conta pra minha mãe, não. Bateu não. Não levanta. Vai, o policial... Não, mas era criança, né? O policial olhou pra mim assim, vai pra casa, moleque. Porque a política do dia a dia, essa política acontece de você comprar pão, do padeiro, sabe? Do cara que vende amendoim. Essa política, sabe, do dia a dia que eu amo. O cristão, ele pratica a todo momento e ele tem que praticar. Agora, a política profissional, eu tenho muito cuidado quando o cristão ele vai pra política. Porque a política, dentro da minha visão, ela é sempre um jogo de busca de poder, de simulação, de discussão, de debate. É de domínio, cara. Não tem serventia no discurso dos caras, pô. Só que aí que acontece? Eu tava até assistindo uma palestra do Guilherme de Carvalho, que é um cara, indico pra todo mundo escutar o cara é muito bom mesmo. Ele é um teólogo, ele também trabalha com ciências humanas, ele é muito bom. E é de ciências humanas, e não é revolucionário, que é bem raro. Eu também tô nesse time dos raros também. Ele vai falar o seguinte, eu concordo plenamente, que um dos problemas da igreja, do evangelicalismo brasileiro hoje,
que eu realmente concordo. Não concordo com essa teoria dos 7 montes, mas eu concordo que o evangelicalismo brasileiro, ele tem que ocupar espaço mesmo, sabe? A gente ficou muito privado do ambiente científico, do ambiente político, mas a gente tem que começar das áreas base, sabe? A gente não pode ser aquele cara que chegou e quer sentar na janela. A gente tem que começar das áreas base e e a gente tem que ser resposta para a sociedade. Também acho. Sabe? O cristianismo, o mundo é que nem Tomé, e nós somos o Tomé, o mundo é Tomé diante de Cristo, do Cristo. E o mundo pergunta para nós: beleza, você se diz filho de Deus, você fala que tem uma resposta, mas cadê os sinais? E eu acho que a gente tem que ser essa resposta. Os pontos do jogo que eu achei mesmo lindos foi Toussaint, que eu acho que entre a maioria dos jogadores, exceto o Igor, é o lugar mais bonito, cara, porque a direção de arte daquele negócio ali é um absurdo, bicho. Porque assim, vamos separar aqui duas coisas. Você tem gráficos e você tem direção de arte. Os gráficos são só os polígonos que você tá vendo. A direção de arte é a capacidade do artista que desenhou aquele negócio. Então, só pra quem tá aí de casa conseguir visualizar o que eu tô falando, pensa no primeiro Tekken, aquilo é gráfico. Pensa em Toussaint, ou melhor, pensa em Breath of the Wild, o último Zelda que saiu. Aquilo é direção de arte. O gráfico do jogo não é tão avançado, correto? Não, assim, em questão de resolução e polígonos, fica lá pra trás. Mas a questão é, o jogo não for, o visual do jogo não é baseado nisso. Ele é baseado no traço do artista. E o artista é muito competente. Eu acho que The Witcher, ele cai justamente, o 3 pelo menos, porque o 1 e o 2 não joguei, mas o 3 pelo menos ele cai nessa categoria, que é um artista competente que fez aquele negócio. Então, Toussaint e o norte de Novigrad, que são as áreas que eu mais gosto no jogo, eu acho que aquilo ali vai ficar bonito pra sempre. O norte de Novigrad eu gosto também. Toussaint eu gosto mais das cidades, mas realmente você tem uma certa harmonia. O que você falou, só pra complementar e simplificar, é a mesma coisa do Michael Jackson, do nada, né? Mas é exatamente isso. Você vai pegar a captação de áudio... Michael Jackson, cara, não, como é que você vai falar de direção de arte? Você vai entender tudo aqui agora, cara. Eu tô querendo entender, tá? Por favor, continue. Quando você pega a captação de áudio, né, a reprodução de áudio, captação de áudio das músicas do Jackson, a qualidade não é boa não, por causa da época. Agora quando você pega a harmonia, o contrabaixo, né, a qualidade técnica é extraordinário, é lindo pra sempre, né. Eu acho que cai nessa mesma proporção que o Léo tá falando sobre a direção de arte do jogo. Realmente, até porque você tem ali um retrato do mundo real, né. Ele tá querendo contar uma história ali sobre Novigrad, Toussaint, que é baseado, né, é aquele espírito francês, vinícola e etc. E ali você tem um alinhamento das coisas. E por isso que talvez a gente tenha essa impressão de vislumbrar o belo. Eu acho que Toussaint tem uma coisa que... Foi uma técnica, foi uma decisão mesmo que eles tiveram, que eles super saturaram todas as cores do lugar pra dar um visual mais onírico pro negócio, porque a expansão da Blood and Wine é baseada em contos de fadas, né? Então eles queriam dar aquela perspectiva mais de um sonho, de uma coisa mais etérea. Eles conseguiram executar isso com tanta propriedade, com tanta qualidade, que você consegue ver isso sem perceber. A coisa fica fluida. Você não precisa pensar pra entender o que tá acontecendo. Eu acho que esse é um novo nível de narrativa, porque eles conseguem contar uma história da Terra sem necessariamente falar uma palavra, só te dar uma imagem. Eu concordo com você, cara. Tipo, eu acho que fora Toussaint, do jogo Vanilla, o ambiente mais bonito é Skellig mesmo. Se eu fosse colocar. Eu gosto muito de Skellig. Cara, Skellig é muito legal. Eu tô rejogando o jogo. Eu tô pra ir pra Skellig agora. Pô, dá uma chance, cara. Dá mais uma chance, por favor. Tu vai gostar, cara. Garanto. E também tem uma questão emotiva com o Skellig no jogo, que se você parar pra pensar, é o único lugar onde ele é bem aceito. Em todos os lugares ele é persona não grata. O crack lá curte ele pra cá. Todo mundo lá respeita o cara. O Geralt é persona não grata até aparecer um monstro, né? Aí todo mundo fala, ô, bruxão legal, cara maneiro, ó, mora aqui. No dia do meu casamento, contratamos uma van pra pegar as daminhas. Nessa cidade, vocês sabem bem onde é. Só que assim, o motorista, ele vem de o cara não sabe como funcionam as coisas aqui. O cara com a van, aí eles foram pegar as daminhas em um certo determinado local e um carro começa a fechar ele. Em vez dele dar passagem, ele vai tentar, tipo, acho que porque tá com a van, né? O carro maior, ele dá uma fechada no cara. E eu apressando ele no telefone. Pô, vai lá buscar as daminhas, tá? O pessoal tá esperando. A cerimônia vai começar.
conversar. Tu acredita que o outro cara parou do lado e começou a atirar, velho, na van no dia do meu casamento, bicho? Atirar. E aí o cara da van desesperado, cara, atiraram em mim. Aí eu no telefone, caguei, velho, vai pegar as daminhas, volta pra cá. O carro tá andando, se tá andando, vai buscar. Tu não vai furar meu casamento não, cara. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @leosemgravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.